começar. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de The Last of Us Parte 2. São nossas impressões gerais, a gente já finalizou o jogo e assim, tá incrível pra gente, né? A gente sabe que o jogo é um dos mais aguardados do ano e também um dos mais polêmicos aí. Existe um divisor de águas de pessoas que gostaram e não gostaram e a gente vai discutir um pouco mais aí sobre isso. Sim, o The Last of Us é o jogo que veio pra encerrar essa geração de PlayStation 4, né, exclusivo. É um jogo que já estava sendo aguardado há muitos anos, desde o sucesso gigantesco do primeiro. E a gente jogou o primeiro para fazer o aquecimento e viemos agora pro segundo e assim... Estamos sem fôlego e ansiosíssimos para contar para vocês o que nós achamos. Então roda a vinheta, senta aí, pega uma comidinha, um suco, fica bem à vontade, chama toda a galera. Esse vídeo vai ser longo. Que esse vídeo vai ser longo e que também vai ser legal. Eu tenho certeza que quem jogou vai amar e quem não jogou vai se interessar pelo jogo. Então roda a vinheta. Bom, gente, começando, primeiro falando sobre a parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte técnica do jogo antes da gente entrar na história, porque quando a gente entrar na história, o vídeo vai ficar interminável. Sim. Então vamos falar primeiro da parte técnica. Assim, os gráficos é inegável, né, que melhoraram muito e que assim, tá usando o máximo do PlayStation 4. Os gráficos são lindíssimos, assim, gente, os detalhes do jogo, parece que você tá vivendo um filme, parece que pegaram um personagem de um filme e colocaram ele ali controlável de forma online. Teve horas que eu me senti dentro do filme, já assistiu aquele filme Gamer? Já. Que aí as pessoas controlam outras pessoas, teve horas que eu me senti assim, gente, controlando outra pessoa, fiquei até com um pouco de medo. Quando você olha, assim, o que eles conseguiram fazer no The Last of Us Part 2 é muito parecido com o que foi feito no The Last of Us, a primeira parte, né? Quando ele saiu no finalzinho de geração do PlayStation 3, antes do remaster que saiu para o PlayStation 4, já se falava que, assim, ele trazia o máximo que a máquina conseguia extrair, né? Porque toda vez que uma máquina nova começa, os desenvolvedores estão se adaptando à plataforma e o final de geração do PlayStation 3, com um jogo tão maravilhoso como foi The Last of Us, mesmo com um final divisivo, o jogo em si entrega gráficos maravilhosos. E a gente olhando esse Parte 2, tem momentos em que você tá jogando com o personagem, ele entra na cutscene e você não percebe a transição. Sim. E quando ele sai da cutscene e você começa a jogar, você não percebe também a transição. Não percebe. Às vezes você fala, gente, tá na cutscene ainda, gente, que gráfico é esse? Como Sou eu que tenho que apertar algum botão agora. E também tem aquelas partes que você, tipo, que a gente até falou no outro vídeo que a gente fez sobre, das primeiras impressões, que é, sei lá, você precisa se esgueirar pela parede, assim. Isso. Ou você precisa passar agachado debaixo do caminhão. E aí o jogo aproxima você e aí fica muito real. A textura da pele, do chão, do cenário, assim, do caminhão, da parede, as rachaduras na parede. Sim. É assim, é surreal de tão bem feito e tão incrível que tá, assim. Tem uma parte dessa questão das cutscenes que você percebe que existe uma diferença entre a cutscene e a jogabilidade em si, porque existe uma mudança muito pequena, mas assim, ela é imperceptível. A transição assim é bem tênue, né? E o que a gente ia falar também é que teve a gente sabe que tem um downgradezinho, nossa, não consigo falar não, gente, em inglês aqui que não é comigo. Tem um downgradezinho assim, sabe? É que assim, a pessoa já não fala inglês, não quer falar downgradezinho. Quer portuguesar a palavra. Tem, por conta da E3, né, do que foi apresentado na E3, em todos os eventos de jogos, né, os gráficos estão muito mais ali melhorados, estão muito mais... Mas isso é sempre assim, toda vez que alguém vai apresentar um jogo, ele sempre tem um downgrade em relação ao que foi apresentado no evento. E isso é uma coisa que todo mundo sabe que vai existir, existe no The Last of Us Part 2, mas assim, é uma coisa mínima, que não atrapalha... É um evento, né, é pra ser uma coisa mais chamativa, uma coisa mais assim... Poxa, é quase um filme ali, né, que tá rolando. Então tem que ter um gráfico muito mais bem trabalhado, que não dá pra ficar colocando isso no jogo, senão você vai ficar lá 300 anos. A máquina não suporta, a máquina no PlayStation derreteu o móvel. Sim. Acabou o jogo, tem que jogar o PlayStation. Enfim, gente. A jogabilidade tá muito boa. Tá muito boa, tá muito mais fluida, né? Tem algumas pessoas, alguns críticos que reclamaram que ela não é muito fluida. Eu até concordo que em alguns momentos eu acho um pouco confuso na hora de atirar. Você tá no meio da correria, você tá lá super stealth e é fácil. Mas na hora que você precisa atirar, você não acerta o cara. E, tipo assim, geralmente eu sou muito bom de tiro. Em jogos de tiro, o Bruno acha que é sorte, mas não é. Gente, eu miro e acerto na cabeça, é headshot. E eu não consigo fazer isso no Last of Us às vezes. Não consigo. Teve um dia que eu tava de sniper no jogo, eu não acertava a cabeça. Aí eu peguei a pistola, eu mirei e acertei. Eu falei, ah, não é possível, não é possível. Isso tá um pouquinho assim, eu acho que tá a desejar. Eu acho que é ele que não pegou jeito. Ah, olha. Mas assim, realmente, a jogabilidade tem alguns pequenos problemas
que é, em alguns momentos, tem algum personagem que, por exemplo, um instalador te vê e não deveria te ver. Você fala, poxa, mas não tem sentido, eu tava parado. Mas assim, são poucos momentos em que a jogabilidade te tira da história. Então, mas isso é que a gente tem que jogar uma segunda vez pra gente dar uma testada. Porque teve alguns momentos que a gente foi dar uma acelerada, né, no jogo, e a gente não quis jogar tão stealth. Mas teve horas que eu fiquei assim, ué, mas os instaladores não eram os que não viam? Sim. Eles só ouviam? E 99% do tempo dá certo, e algumas vezes parece que aquele instalador é ultra sensível, assim. Isso, parece que tipo, você passou na frente dele e ele te viu, e você tipo, poxa, mas eu fui tão assim devagarzinho, tão sorrateiramente, né? Mas nada que te tire do jogo, assim. Que tire a experiência. Então, a gente tá sendo assim muito criterioso aqui pra falar. Porque na experiência do jogo você não percebe essas coisas. Exatamente, isso que eu ia falar. Isso que a gente tá comentando porque a gente vê algumas pessoas falando sobre isso, e pra gente a jogabilidade tá excelente. Os gráficos são muito bons, a fotografia do jogo é linda, os cenários... a fotografia do jogo. Se os cenários do primeiro eram muito bem trabalhados, lembra os detalhes? As histórias que rolam nos cenários, que compõem a história principal, assim, são de extrema importância. Então, se você gosta de saber assim, de todos os bastidores, de tudo que está acontecendo ao redor do jogo, que compõe todo aquele enredo, nossa, presta atenção no cenário, lê todas as cartinhas, lê todos os pôsteres nas paredes, assim, sabe? Pega todos os instrumentos, todas as coisas que estão escondidas. Assim, realmente investiga o mapa, porque é muito legal você ver a história. Né? Ele te coloca dentro daquele mundo pós-apocalíptico, né? Você vê o que aconteceu, o que levou aquelas pessoas a tomarem aquelas decisões. Vai tornar a sua experiência muito mais rica do que você seguir só direto pro objetivo principal, né? Uma crítica boba aqui, mas teve uma hora que eu até brinquei pro Bruno. Eu falei assim, mas todo mundo escreve cartinha nesse jogo, gente? Todo mundo tem um diário? Eu me sentia super aqui. Nossa, quando eu tive um diário, meu Deus, meus primos, meu Deus, você tem um diário, porque você tem um diário, que brega. Aí, lá no jogo, todo mundo tem um diário. Quem diria, no futuro pós-apocalíptico, todo mundo ia ser adepto do diário. A pessoa quer contar as memórias, né? Mas é uma maneira que a empresa encontrou, que a Naughty Dog encontrou, de conseguir te trazer a imersão daquele mundo, e que né? É super aceitável, né? Porque, por exemplo, pensa, você tá vivendo num mundo que é super, assim, triste, super inseguro, perigoso, que você perdeu todas as pessoas amadas e queridas e você acha uma folha em papel, muito provavelmente, de repente, você vai escrever mesmo ali sobre a sua vida, né? Sobre os seus sentimentos, suas angústias. Porque tem gente que fica ali no jogo, que dá a entender que elas ficam perdidas, que elas fazem patrulha, então elas ficam muito tempo sozinhas. E o ser humano, ele gosta do convívio, né, social, principalmente de conversar, de se expor, enfim. Acho que faz sentido, né? Mas acho que o maior acerto desse jogo foi uma coisa que o Victor falou quando a gente colocou o jogo pra jogar. São as expressões faciais. Acho que esse é o jogo que traz as expressões mais realistas que a gente já viu. As expressões assim, gente, eu fiquei abismado com as expressões da Ellie, né? Da Abby, sabe assim... O rosto delas é muito real, assim, as puxadinhas no cantinho da boca, a expressão assim do senho franzido, nossa, é muito assim, muito Tem muito momentos real. Do jogo em que os personagens, eles não expressam nada, é só a expressão facial, eles não dizem nada, e com a expressão facial você consegue sentir o que eles estão passando. E o jogo te passa isso com uma fidelidade, eu nunca vi nada parecido, assim. É realmente um jogo que é uma série de televisão, é um filme. É um filme. Nossa, quando tiver uma série... Nossa, a gente ainda vai fazer um vídeo sobre, gente? Vamos ter um vídeo sobre a série que vai ser na HBO. Enfim, então essas foram as partes técnicas que a gente mais gostou no jogo, né? Que a gente acha que são destaque ou que deram uma prejudicadinha ali na hora de jogar, que a gente acabou percebendo. Prejudicada não, mas que a gente percebeu que, olha, podia ter sido melhor. Mas nada que atrapalhe a experiência do jogo. De verdade. Agora a gente vai pra história, gente. E assim, a gente nem sabe por onde começar. Não vamos seguir uma linha cronológica aqui, a gente vai até tentar. Mas a gente não vai conseguir porque a gente... Assim, vai ter hora que a gente vai lembrar de um elemento, vai falar de outro, porque, meu... Esse jogo desperta muitos sentimentos. Eu acho que a gente precisa dizer duas coisas sobre o jogo no geral, tanto parte 1 quanto parte 2. O The Last of Us é uma coisa que fica bem clara pra todo mundo. Ele não é um jogo que vai te entregar personagens rasos. São personagens profundos, todos têm os seus motivos que te levaram a fazer algo. Não necessariamente você concorda, até porque o personagem que você mais ama faz coisas muito erradas. Exatamente. E o personagem que você mais odeia faz coisas muito legais. Então, assim... Nesse 2 dá pra fazer uma analogia muito próxima a Game of Thrones. Game of Thrones, no começo a gente fica assim, mas ele é mocinho, morreu. Aí depois você, poxa, mas ele não era tão mocinho assim. Mas ela é mocinho, morreu. Mas ela... Aí você, poxa, peraí, não tem mocinho. As pessoas são quem elas são, e as pessoas possuem defeitos, as pessoas não são perfeitas. Sim. The Last of Us 2.
Ele deixa muito claro isso. No 1 já tava, mas não tava acho que tanto, né? A gente ainda tinha aquela idealização, nossa, a Ellie e o Joel são os Acho que heróis. não, porque no primeiro, nos diálogos do Joel com a Ellie, ele fala mais de uma vez, né? Sim, mas a gente enxergava eles muito mais como heróis, né? Nesse não, a gente tem uma outra ótica, porque a gente vai jogar com outros personagens. Isso. Então a gente consegue enxergar o outro lado e desmistificar isso, né, deles. Sim. Mesmo que a gente tenha um apego ainda muito maior por eles, né? Sim. Acho que vale a pena a gente fazer um resuminho do que se trata a história, para depois a gente fazer as análises de conflitos e das coisas. Não, e deixar um outro ponto aqui que eu acho que é legal vai parecer complexo, gente, que eu vou falar, mas não é. O jogo, ele não é agradável. Ele é um jogo desagradável, mas ele é excelente no que ele propõe. Exatamente. Então, assim, ele é uma obra muito bem construída. O enredo dele, assim, você vê que é tudo muito bem pensado. E não é, tipo, bem pensado só na parte 2. Desde a parte 1 tá bem alinhado com a parte 2. Então, tudo que os personagens fazem dentro do arco deles faz sentido. Mesmo que seja desagradável. Exatamente. Então, é meio paradoxal dizer isso, né? Que é um desagradável agradável. Porque é muito gostoso de jogar e conhecer aquela história, porque ela é boa, porque ela é bem construída. Mas não é gostoso de jogar no sentido das coisas que você tem que fazer. Isso. É sofrido. Você sofre jogando o jogo. Exatamente. Pode parecer dramático, pode parecer exagero, mas se você jogar com atenção e entrar na história, você vai perceber todas as emoções que o jogo te propicia, né? Exatamente. Acho que é legal a gente fazer um resumo do primeiro jogo. No primeiro jogo nós temos ali o Joel, que é o protagonista. Ele é o pai de uma menina chamada Sarah. Ele tá num mundo normal como o nosso hoje, né? E acontece o apocalipse zumbi, vamos colocar entre aspas, porque não é zumbi, mas o fungo começa a se alastrar e o jogo pula 20 anos. Aí você é apresentado por um novo Joel. Não é o mesmo Joel que você conheceu 20 anos atrás, que era pai. Porque ele perdeu a filha dele, ele não é mais pai, ele viveu nesse mundo que não tem mais estrutura social. A gente fez até uma analogia com a pirâmide de Maslow. O vídeo tá aqui em algum lugar, a gente vai colocar em algum lugar aqui, gente. Algum lugar que couber a gente vai colocar, que a gente sabe que a gente é grande, a gente ocupa quase toda a tela do vídeo. E vai colocar em algum lugar, algum quadro. Vai ser tipo aquele, acho, o Onde está o Wally? Onde está o Wally. Enfim. E... Tá meio perdido que eu tava falando. O jogo pula 20 anos e a gente conhece o novo Joel. Isso, a gente conhece o novo Joel, e aí o Joel vira um contrabandista. Como contrabandista, ele ganha uma missão que ele precisa levar a Ellie como se ela fosse uma carga, porque ela é uma figura muito importante nesse mundo que eles estão vivendo, porque ela é imune. E aí ela foi mordida por uma pessoa infectada, mas ela não transmite o fungo. E ela não se transforma, né, nesse zumbi. Não é bem um zumbi porque as pessoas estão vivas ainda, né? Pelo que tudo leva a entender, né? A gente até discutiu isso durante o jogo, né? Sim, se elas realmente estão vivas ou não. Porque, por exemplo, quando você tá no modo stealth, você mata as pessoas sufocadas, os zumbis. Então, assim, eles estão vivos, eles estão respirando, né? Pra você conseguir matar eles sufocados. Você não mata eles só com faquinha. Enfim. E aí ela é muito importante, ele tem que levar ela, nesse decorrer vira todo um arco que ele começa a se aproximar dela, e aí, poxa, eles vivem, assim, N coisas. Vejam o nosso vídeo, porque, assim, é muito importante entender o primeiro jogo, pra gente saber do que se trata o segundo, né? Exatamente. E é bom ressaltar que, assim, a Ellie, que é essa menina que é imune e que por um acaso não ficou infectada, o Joe ganha essa missão de levar ela pro outro lado do país, porque ela, lá, quando chegar nesse lugar onde estão os vagalumes, eles vão fazer experimentos com ela para tentar encontrar uma cura. Exatamente. E o Joel passa um ano com a Ellie, viajando. E eles passam por coisas absurdas que você jogando o primeiro jogo vai conseguir vivenciar. E o Joel deixa muito claro, em momento nenhum, que ele é uma pessoa santa. E da mesma coisa você começa a perceber com outros personagens que convivem com você. E no final do jogo, né, o Joel chega lá, a Ellie, para poder extrair a possível cura dela, ela teria que ser morta, porque o fungo tá preso no cérebro dela, e aí o Joel enlouquece, porque o Joel não quer perder a Ellie, ele mata metade dos vagalumes que estão lá, mata o médico, pega a Ellie e foge do hospital e mata a Marlene, que é a líder dos vagalumes. E termina o jogo com o Joel mentindo pra Ellie, né? Exatamente. E aí tem toda uma... Contando assim parece muito frio, mas assim, ele não queria perder a filha dele pela segunda vez, porque a Ellie acabou se tornando a nova filha dele, né? Uma filha pra ele. Não a Sarah, ela não substituiu a Sarah, mas nesse novo mundo, essa é a nova filha que ele tem, né? Exatamente. Ele não queria perder isso tudo novamente. E pra que salvar que tipo de população, né? Que mundo, né? Enfim. E aí ele termina o jogo mentindo pra ela e voltando pra uma aldeia, né? Praticamente uma aldeia ali, né? É uma vila que o irmão dele mora.
e que é pacífica, né? Nesse mundo Sim. tão louco e destruído. Isso, eles pegaram uma cidade que chama Jacksonville e eles cercaram a cidade com uma mureta de madeira para que os zumbis e humanos invasores não entrassem, e eles vivem pacificamente lá, que é o irmão do Joel, o Tommy, junto com a esposa dele, que é a Maria. Então eles são os que comandam essa vila Jacksonville, que no primeiro jogo o Tommy convida o Joel para vir morar lá com a Ellie, e eles acabam aceitando, a Ellie aceita ir para lá, mas uma coisa que tem que ficar muito clara é, quando a Ellie pergunta pro Joel no final do primeiro jogo, Joel, tudo que você me contou sobre os vagalumes, de que existiam várias pessoas como eu que são imunes, é tudo verdade? O Joel no final do primeiro jogo responde pra ela, sim. Sim, e ela termina o jogo não engolindo aquilo, você fica nítido nas expressões dela. Que ela acreditou porque foi o Joel que falou pra ela, mas ela meio que tá na dúvida se ele tá falando a verdade. Sim. E o segundo jogo começa assim, a partir daí, desse momento em diante. Acho que agora vale a pena a gente falar da história do segundo jogo. Na verdade ele começa um pouco à frente, não é? Sim, é que o jogo passa 4 anos, mas a narrativa ele dá é contínua. Flashback e o jogo funciona mais ou menos assim. Isso. Bom, aí contando um pouco da história do 2, ele começa então, a partir desse momento que eles estão vivendo pacificamente nessa vila, e aí a Ellie tá brigada meio que com o Joel, né? Ela não engoliu essa história. Isso. Ela aceitou ir pra Jacksonville, mas você percebe que ela não aceitou a história. Então assim, ela tá muito cabreira com o Joel, né? Sim. E o Joel começa a tomar um ar realmente de pai mesmo, né? Isso. E é muito, muito triste. E assim, dá pra entender o lado dela e dá pra entender o lado dele. Aí fica aquele clima muito deprê, assim. Né? Eles estão brigados, mas não estão brigados, né? Isso. Aconteceram algumas coisas, você não entende muito bem, que o jogo, no decorrer, vai voltando no passado em alguns momentos pra você entender. Mas começa o jogo com o Joel conversando com o Tommy, narrando o que aconteceu na história anterior, né? Isso. E, assim, é maravilhoso aquilo que mostra, porque você vê que o Joel ficou... Ele era uma pessoa muito amargurada antes de conhecer a Ellie, e ele foi se transformando no decorrer do primeiro jogo. Aí ele tá em Jacksonville há 4 anos, uma cidade pacífica. Ele sai para fazer patrulhas com o irmão dele para ver se tem infectados próximo da região da cidade, para poder abater os infectados para não deixar chegar na cidade, ver se não tem humanos invasores que de repente possam fazer mal para a cidade. Ele tem uma outra rotina de vida, né? Sim. Ele tem literalmente agora uma vida, né? Ele virou artesão, né? Ele não tá mais só resistindo, né? Ele não tá mais só existindo, ele está vivendo agora. Exatamente. De fato, né? Ele tá agora convivendo com outras pessoas, ele tá produzindo, ele tá criando coisas, ele tá fazendo planos. Então ele tem toda uma outra estrutura que ele não tinha antes. Antes ele estava só sobrevivendo. E ele faria o que fosse necessário para ele sobreviver. Sim. E o Joel de agora talvez pense no que ele pode ou não fazer para sobreviver. Exatamente. Né? Até porque você começa a ver a relação dele com as pessoas, uma relação mais amigável. Mais humana, mais né? humana. Existe uma humanização das pessoas no geral dentro de Jacksonville, porque elas resgatam, né, essa humanidade. Isso, elas vivem em comunidade, eles plantam, exatamente, eles têm bar, eles têm festa. Então, assim, é um outro estilo de vida que o Joel estava desacostumado há muito tempo. E ele passou 4 anos vivendo aquilo, né? Sim. Aí o Joel conta o que o Bruno tava falando, né? Conta essa história pro irmão dele, o irmão dele vai lá e fala, putz, que merda que você fez, mas eu te entendo, eu te apoio, né? Eu vou levar isso pro túmulo. Vou levar isso pro túmulo. Isso. Beleza. E aí a Ellie tá ainda super mal, né, com ele. É esse momento que ele vai lá e toca o violão pra ela, né? Isso, porque o que acontece? É linda essa cena, gente. O Joel, ele e a Ellie estão estranhos. Porque a Ellie meio que não engoliu muito bem isso. A Ellie também começou a conhecer outras pessoas, porque ela ficou mais de 1 ano convivendo somente ela e o Joel. E ela conhece outras pessoas na vila, conhece a Dina, conhece o Jesse, né? O Jesse. E... Eu não lembro se é Jesse o nome dele. Sempre esqueço, é Jesse, né? E ela conhece todo o resto do pessoal, ela cria uma vida que não existe não só ela e o Joel. E o Joel, como um pai protetor, ele começa a meio que controlar a vida dela. Então, assim, quando o pessoal vai fazer a patrulha com ela, parece que ele fica meio que enchendo o saco do pessoal. Cuidado com a Ellie, cuidado de onde vocês vão. Super protetor, total. Aí virou um pai super protetor, é o medo de perder a Ellie. E a Ellie tá nesse momento que ela já passou da adolescência, ela quer ter independência. Sim. E você entende por que o Joel ama tanto ela e cuida tanto dela, e ela também ama muito o Joel. Sim. E isso que o Victor falou, que essa parte que ele vai começar a tocar, é uma outra coisa que é muito importante no jogo, a música, o violão. Nossa. A música no jogo, só te falar, eu tô passando mal aqui.
É que assim, o Joel e a Ellie, eles têm um problema de expressar os sentimentos deles. Sim. Principalmente no mundo que eles vivem, mas eu diria também que faz parte do perfil do personagem, Sim. né? Do ser humano. Eles como ser humano faz parte do perfil deles. Eles Sim. são mais durões ali. Sim. E eles se conversam muito no jogo, isso não é dito claramente, mas você percebe. Depois de Em você coisas em coisas não ditas, né? Tem vários momentos que eles estão conversando e que o jogo dá pausas dramáticas que parece um filme. Isso. E eles se conversam pela música, né? Sim. A música é o elo deles, é o diálogo Isso. deles, né? Ou o jogo coloca uma música naquele momento que eles estão conversando, né? Sim. Então você sabe que o elo que eles têm é a música. E a música que o Joel canta pra Ellie quando ele vai... Tipo assim, ela tá morando nessa vila, né, gente? E aí ela tá morando sozinha, num quarto sozinha. E o Joel tem a casa dele. Ela provavelmente não quis morar com ele, né? Sim. E aí, assim, quando ele vai visitar ela e ele começa a tocar o violão e você vê a tradução da música... É a música do Pearl Jam, que ele tá com a camiseta. Pearl Jam é maravilhoso. Cuidado com o microfone. A gente se fez ruído, desculpa, mas é que Pearl Jam já é maravilhoso, né? Sim. E eles já têm um ar, assim, meio rústico, meio Sim. do Joel, né? Meio Sim. assim, tipo, cara da fazenda que viveram um apocalipse zumbi, né? O Ed Vader. É, o Ed Vader seria um sobrevivente, com certeza. É. Mas ele toca a música Future Days do Pearl Jam, um trecho da música pra Ellie, porque ele tinha prometido no primeiro jogo que ele iria ensiná-la a tocar violão. E ele toca com uma profundidade sentimental. Sim. E a voz do ator que dubla o Joel é maravilhosa, né? Sim, tanto em inglês quanto em português, a dublagem tá muito boa. Os dois mandam muito bem, mas a inglesa ainda é melhor que a original, né? Sim. E é a que canta, né? Eles não dublam a música, né? Na verdade não, você acredita? Eles dublam. Dublam? É que a gente não Eu colocou essa pesquisei. opção? Não, os atores que cantam em português são os que cantam em inglês. Eles dublam a música. Que legal! Gente, eu não tinha percebido. Nossa, então ele manda muito bem. Olha, parabéns pro produtor brasileiro que fez isso. Sim, porque e o Joel cantando a música Future Days pra Ellie, a música, no final do jogo você vai entender que fala muito sobre a Ellie também. Sim, fala muito mais sobre a Ellie do que sobre o Joel. É um misto muito grande. É quase um prólogo, né, Sim. da Ellie, né? E quando você tá nessa sociedade, você conheceu a Dina, que é a nova namorada da Ellie, elas estão começando o relacionamento. O Jesse, ele é o ex-namorado da Dina, e eles têm uma relação ok ali como amigos. E o Joel vai para uma missão com o Tommy para poder fazer aquela coisa de rotina, ver se tem algum infectado, enquanto a Ellie tá indo com a Dina para poder também fazer uma varredura para ver se tá tudo ok nos arredores da cidade. Sim. Que acontece a entrada da grande antagonista da série, que depois vai virar vai virar protagonista junto com a Ellie. Isso. Que é a Abby. E aí do nada o jogo te coloca pra jogar com ela. Exatamente. E aí ela tá numa confusão com um grupo, e aí esse grupo tá olhando pra Jacksonville, né? Eles chegam em Jacksonville, e aí ela olha, aí ela tá levando, na verdade, esse cara lá, né? Ela não tá com um grupo, ela tá levando o Owen lá. Sim. E que mais pra frente você vai conhecer melhor quem é. E aí ela fala, olha, os boatos, será que ele não tá nessa vila? É muita gente que tem essa vila. Muito provavelmente. Os boatos é que eles estavam por aqui, nessa região. Os boatos é que eles estavam por aqui nessa região. É um ótimo lugar pra eles estarem vivendo, né? Sim. E aí o cara pega e fala assim, mas é muita gente pra gente chegar lá. Sim. Então fica aquele ar, assim, de ameaça, né? Peraí, Isso. eles querem chegar lá pra fazer alguma coisa com alguém. E nesse Sim. mundo cruel que a gente vive, porque a gente sabe que só Jacksonville é esse mundo pacífico, as pessoas matam as outras pessoas, as pessoas se vingam das outras pessoas. Sim. Então já fica muito claro ali que eles estão buscando uma vingança, né? Exatamente. Que eles estão buscando alguma coisa ali que não vai ser legal. E é quando o jogo coloca... E aí você, assim, se você jogou o primeiro jogo, jogou o segundo, começou o segundo, ou no primeiro, você já, de verdade, assim, de cara a gente já falou, putz, é o Joel que eles estão procurando, né? Sim. Só que a gente não tinha certeza, mas a gente já ficou assim, putz, é o Joel. Ah, gente, uma coisa que a gente não avisou, vamos colocar até no título do vídeo. Esse vídeo tem spoiler, assim, sim. É spoiler total, assim, chuva de spoiler. Sim. Então assim, eu pisquei e spoiler. Aparecem imagens aqui dos personagens morrendo, né? Mas o jogo coloca a Abby pra você jogar com ela logo no comecinho, porque você joga com o Joel no começo, depois você joga um pouquinho com a Ellie, aí você vai pra Abby, e nisso que a Abby tá ali sozinha, ela se desvencilha do Owen, e ela tá lá andando. Ele não quer fazer o que eles queriam fazer na conversa que ela tem com ele, ele não quer porque ele achou a vila muito grande, muita gente pra eles chamarem a atenção. Isso. E aí ele até falou assim, imagina esse povo tudo atrás da gente, né? Ele dá a entender. Exatamente. Então aí ela pega e fala assim, aí ela fica super puta, a Abby, ela pega e fala assim... Você quer a mesma coisa que eu, não é? Você queria a mesma coisa? Ela fala de forma irônica, né? Nós queremos a mesma coisa? Tipo, Sim. nós não queríamos a mesma coisa? E na realidade ela tá dizendo pra ele assim, então você não quer a mesma coisa que eu, você já vai desistir. Exatamente. E aí ela meio que sai assim correndo, né? Tipo, Isso, let it go, let it go. Bem let it go, né? Loira no meio da neve. E ela
E aí, assim, nesse momento você não gosta da Abby. Você acha que ela é uma personagem chata, impossível e deve ser a vilã. Isso. E aí quando você vê que a Abby tá indo por um caminho e ela tá fugindo de um monte de zumbi, e você começa a correr com ela, chega uma hora que você não consegue mais matar os zumbis. Sim. E você chega num caminho muito estreito e tem um monte de zumbi te cercando assim, você acha que você vai morrer. Quando você acha que ela vai morrer, aparece uma pessoa e mata o zumbi que tá tentando pegar ela. Isso. E é o Joel. E ela sofre muito nesse correr, assim. Sim. Correndo. Mas na verdade, assim, gente, o jogo te confunde de várias formas. Porque nisso você tá correndo com a Abby, do nada você volta pra Ellie, do nada você vai pra história do Joel. Não lembro muito bem, mas eu lembro que fica assim, fica um bom tempo com a Abby, só que aí volta pra Ellie, aí você fica assim, aí eu fico, putz, ela vai encontrar a Ellie. Putz, ela vai encontrar a Ellie. Aí o Bruno falou, não, ela vai encontrar o Joel. Ah, não, ela vai encontrar a Ellie. E ela vai falar do Joel, e ela vai ficar... Aí, porque assim, a gente já sabe, a gente já tinha um spoiler que era, o jogo é sobre vingança. Sim. Então a gente ficou tentando adivinhar que tipo de vingança que era. Sim. E aí eu ficava, putz, ela vai encontrar ele, vai contar pra ele sobre o Joel fez alguma coisa ruim com a família dela, e aí ela vai se juntar com a Ellie vai apoiar ela, vai querer matar o Joel, e aí o jogo vai ser sobre isso. Aí o Bruno falou, não tem nada a ver, ela vai matar o Joel, vai matar a Ellie, meu Deus, foi uma confusão. Sim. Aí de repente ela encontrou alguém, era o Joel. Puta merda. Aí quando o Joel encontra ela, que até então você não fica claro que era o Joel, fica subentendido. Sim. E quando ela salva ele ali, eles começam a correr dos zumbis, aí o Joel rapidamente se apresenta pra ela enquanto eles estão correndo e fala, eu sou o Joel, esse é meu irmão Tommy. Isso. Quando fala Joel, a cara da Abby Exato. já dá, assim, por isso que a expressão do jogo é uma coisa muito bem feita. Fica muito na cara da Abby que assim, era esse cara que eu tava procurando. E eles estão ali fugindo dos zumbis, aí ele tá naquela correria, ela monta no cavalo com ele, ela fala, meu pessoal tá num lugar aqui perto, vamos correr por aqui. Muita gente ficou falando, mas o Joel do passado jamais sentaria no cavalo como uma estranha. Ele viu uma mulher sendo atacada, ele resolveu ajudar essa mulher ajudou ele e o Tommy a se livrar dos zumbis. Sim, até porque eles teriam mais chance com mais uma pessoa pra ajudar, né? Pela ordem de zumbis que estavam atrás deles, né? Exatamente. E quando você joga, você presta atenção, você vê que assim, eles estavam seguidos por uma horda gigantesca de zumbis. Era muito, não tinha como os 3 dar conta, e o lugar mais próximo, Jacksonville, estava longe. Era o esconderijo da Abby, que a Abby falou, meu pessoal tá ali, a gente pode se salvar lá. Até porque o pessoal dela tava muito próximo de Jacksonville, eles estavam rodeando ali, né? Isso. E quando eles entram naquele lugar, o pessoal deles já joga um monte de coquetel molotov nos zumbis, e começa aquela confusão. Eles têm um portão, fecha o portão, pronto, já estão mais seguros, né? Aí muita gente fala, mas o Joel e o Tommy jamais aceitariam fazer isso, não entrariam em uma outra vila. Não é uma vila, né? Em um outro lugar onde tem pessoas que eles conhecem, porque eles estão no mundo pós-apocalíptico. Concordo que o mundo pós-apocalíptico traz o personagem mais desconfiança, como acontece com o Joel no primeiro jogo. Mas a gente tem que lembrar que eles estavam fugindo de uma horda de zumbis, eles salvaram a Abby, que eles deduziram o quê? Ela vai ter algum tipo de gratidão, porque eles estão salvando ela, ela tá sozinha. Não vai ser minha amiga, mas ela também não vai me matar, né? Exatamente. Salvamos a vida dela, né? Isso, eles estavam fugindo. Então quando eles entram ali, é tipo assim, eu não tenho pra onde ir. E quando eles se apresentam pro grupo da Abby que tá lá, a Abby começa a conversar em voz baixa com o Owen, aí o Tommy fala, eu sou o Tommy, aí o Joel fala, e eu sou o Joel. Quando ele fala Joel, fica um silêncio no ambiente, né? Aí você entende que eles estavam procurando o Joel. Ele fala Joel Miller. Ele fala só Joel. Só Joel? Eu revi o vídeo. Ah, tá. Ele fala só Joel. A Ellie que fala depois, a Abby fala o nome dele. Ah, tá. E aí a Abby já chega com uma 12, assim, já dá um tiro na perna do Joel. Nossa, é muito tenso. Que é horrível. Assim, você ama o Joel, porque independente dele ser um personagem dúbio, você viveu com ele a primeira jornada, né? Sim. E ela dando um tiro nele, e aí é o... Essa personagem que você nem conhece, você nem tem afinidade com ela, né? E ela é muito forte. Dela, né? E ela tem uma cara hostil, né? E ela é muito... e ela é fortona, ela é toda musculosa. Exatamente. E você já jogou com ela um pouco, na verdade jogou bastante com ela, né? A gente fugiu de várias hordas com ela. A gente, tipo, lutou mano a mano com zumbis, sentiu todo aquele perigo, mas você ainda não conseguiu criar um vínculo com ela, né? Você não consegue gostar exatamente dela, até porque pra ter essa figura mais imponente, ela não transparece tanta fragilidade, ou tanta... Não é nem fragilidade, ela não transparece traços mais neotênicos, mas que te deixam com mais gentis. Mas que te deixam com maior empatia por ela. Porque ela parece uma pessoa que ela vai aguentar aquilo. Sim, né? exatamente. Ela não parece uma pessoa tipo assim, poxa, eu preciso protegê-la. Tem personagem que é muito fofinho, que você já olha, tipo o gato de botas do Shrek. Você fala, eu preciso proteger. E o Shrek você olha e fala, não, ele consegue se proteger sozinho. Sim, exatamente. E... assim, tem esse ponto também que o Bruno falou do Joel e do Tommy, que assim, gente, é muito entendível. Até porque as pessoas cometem erros. Exatamente. Nós cometemos erros, né? Exatamente. Eles não são máquinas. E a gente só tá insistindo bastante nessa parte porque
foi uma parte que muita gente que não gostou da história como um todo, que não conseguiram aceitar o fato do Joel ter entrado nesse lugar. É que as pessoas criam ídolos, eles não são ídolos. Gente, o jogo, a todo momento, o jogo é muito realista. E o jogo transparece muito como se fosse a vida real. E na vida real, as pessoas cometem erros. Principalmente no mundo pós-apocalíptico. Principalmente no momento que você está lutando pela sua vida. Você vai ser... Poxa, você tem uma vila inteira pra você cuidar, você tá numa patrulha, você vai deixar ser comido por zumbis ou você prefere correr o risco de morrer por humanos, mas pelo menos ter a chance de se salvar? Exatamente. É melhor ter a chance de se salvar e aí tenta chegar stealth, ela não consegue, eles surpreendem ela, Isso. né? E a Abby já tá batendo muito nele. E a Ellie... Ele já tá morto ali, né? Eu acho que nem se ela salvasse ele, eu não sei se ele sobreviveria. Ele tá vivo, assim, ele tá vivo ainda. Eu acho que ele sobreviveria cheio de sequelas, assim. Sim. Porque ele tá muito machucado. Muito machucado, porque ela judia muito dele. Aí a Ellie é colocada de costas e eles ficam batendo no Joel até que a Ellie assiste o Joel, a Abby dá a última tacada na cabeça do Joel, que estoura a cabeça dele, se escuta o barulho, é horrível. O jogo é muito violento, mais violento que o primeiro, mais sangrento que o primeiro. E a Ellie jura que vai matar todos eles. Ela fica gritando no chão. Isso. Né? Eles deixam a Ellie viver. Ela até corta a cara de um dos amigos da Abby. Isso. E aí ele quer matar a Abby também, a Ellie, né? Aí eles ficam numa discussão lá, você percebe, só que você tá jogando com a Ellie nesse momento. E a Ellie levou uma coronhada, né? Eu não lembro. Isso. Ela levou uma batida que ela tá confusa, então ela não tá ouvindo direito, né? Depois de um tempo. Sim. E aí eles estão discutindo ali o que eles vão fazer com ela. E aí você percebe que vem o Owen, que é esse personagem que tava discutindo com a Abby lá no começo, e fala, tipo, não, ninguém vai fazer nada com ela, nós já fizemos o que nós tínhamos que fazer aqui, vamos embora. Sim. E aí todo mundo vai embora. Esse é o resumo. Isso. E aí começa o jogo e aí você entende, putz, realmente o jogo é sobre vingança. Sim. Só que você não espera que o jogo é sobre duas vinganças, né? Exatamente. Porque aí, quando você começa, no decorrer da história, quando você começa a entender a história da Abby, você entende que o que a Abby fez também foi vingança. Isso. E aí existe um vínculo enorme entre a história da Abby e da Ellie, né? Exatamente. Porque aí que é o link do jogo, né? A gente fez... falou bastante sobre essa parte da morte do Joel, que foi a parte mais polêmica, que pra gente foi tudo ok, assim, a gente não gostaria de ter perdido o Joel, eu amava o personagem, sei que o que ele fez com os vagalumes foi horrível, mas ainda assim foi horrível vê-lo morrer daquela maneira. É que eu acho que as pessoas esperavam jogar, porque o primeiro jogo você joga muito, é com o Joel, né? Então você esperava jogar no parte 2 com o Joel novamente, né? Sim. E foi muito assim... audacioso, foi de muita coragem o que a Naughty Dog fez, né? Exatamente, matarem o Joel logo no começo. Matar o personagem principal, assim, logo no começo, tchau, o jogo é sobre a vingança, é sobre essas duas mulheres aqui. Exatamente. Muito poderosas, muito fortes, e que têm seus motivos que não são justificáveis, mas você consegue entender dentro daquele contexto. O que aconteceu. Porque você começa... Aí a Ellie... Inclusive, palmas pro The Last of Us, porque tem, assim, mulheres maravilhosas, muito poderosas. As mulheres, assim, estão reinando no jogo, e elas, assim, não tem mulher fraca, sabe? Assim, só tem mulher poderosa. Sim. Quando a mulher ela não luta muito, ela é muito importante porque ela é uma médica, ela que cuida dos feridos, sabe assim? Então o jogo é excelente nesse quesito. Não tem personagens frágeis, né? Quer dizer, existem personagens frágeis sim, eles têm fragilidade sentimental, mas não são personagens que precisam de alguém pra fazer as coisas por ele. As mulheres são super badass, elas não ficam esperando os caras, até porque eles estão vendo um mundo pós-apocalíptico, né? As mulheres não ficam esperando, vai lá, mata um zumbi pra mim sobreviver. Não, eu tô aqui sozinho, eu tenho que me virar. Porque ou você aprende ou você morre, E as mulheres já fazem isso, né, gente? É que os filmes não demonstram isso, as mulheres já vivem por si só, mas enfim. Mas o jogo te coloca aí na jornada da Ellie de vingança. Porque você volta a jogar com a Ellie, aí volta com um clima horrível pra Jacksonville, o Tommy tá machucado, a Ellie tá machucada, a Dina tá ali cuidando da Ellie, né? E a Ellie fala, não, eu quero vingança, que ela viu o Joel sendo assassinado, e eu vou até Seattle, porque a Ellie viu a jaqueta da Abby, WLF, e tá escrito WLF, que é os Wolves, né, que é um grupo de Seattle, que é um grupo meio radical que lutou contra a Fedra, que era a organização militar que cuidava de algumas zonas de quarentena. Jogo, né? No primeiro jogo era a Fedra, que eram os militares que cuidavam das zonas de quarentena, e a WLF... é um grupo rebelde, né, à Fedra, que na realidade é um grupo que é composto também por pessoas da Fedra e dos vagalumes. Que é os tão conhecidos vagalumes e que no jogo, no começo, você até sente um pouco de falta, né, acaba não mencionando, mas no final você consegue entender, né? Isso, que os vagalumes, enfim, a gente vai entrar nisso depois. Sim. Mas aí você começa aí na jornada da Ellie, a Dina vai junto com a Ellie pra Seattle, já tentando encontrar os vagalumes, e a Ellie quer saber aonde tá a Abby. O foco da Ellie
é matar a Abby porque ela quer a vingança dela, ela não aceita a morte do Joel. Um ponto importante aí, eles ainda estão, quando eles estão discutindo se eles vão ou não cometer a vingança, você percebe que o Tommy quer, a Ellie quer, a Dina vai apoiar a Ellie de qualquer forma, Isso. porque ela já criou um vínculo muito grande e demonstra que ela já gosta da Ellie há muito tempo. Sim. Mas a Maria é muito sensata, quer preservar a vila e quer preservar o ambiente saudável que eles têm, um ambiente seguro, que não tem violência, que não tem pessoas com mulher ódio. Do Tommy. Que não tem pessoas com ódio deles, além do ódio gratuito que existe nessa cidade, né? Não tem pessoas querendo vingança sobre eles. E o que pode gerar é isso. Então a Maria é muito sensata. A Maria, assim, é uma personagem fortíssima, também muito sensata. Ela aparece muito pouco, mas é uma personagem que você percebe que, assim... Todos os momentos que ela aparece são, assim, cruciais, né? Isso. Ela e o Tommy tentam manter a vila organizada. Então eles não deixam brigas acontecer lá dentro, pra não desestruturar a mini sociedade que eles criaram ali. Então você vê que a Maria é muito forte, muito importante nesse momento. E eu quero ver ela muito mais bem trabalhada na série. Sim. Viu, dona HBO? Me ouça. Então a Ellie sai atrás dessa vingança, ela vai pra Seattle e você joga com a Ellie durante mais ou menos umas 15 horas, 16 horas, e a Ellie vai fazendo coisas... Desculpa te interromper, eu acabei não finalizando, que eu falo muito, gente, calma aí, mas é a parte que eu queria dizer. Aí a Maria não autoriza, né, essa vingança, sim. Aí o Tommy... Aí, tipo, o que acontece? A Ellie vai dormir, eles conseguem ganhar mais um tempinho ali, a Maria fala, pensa melhor. Aí a Ellie vai dormir, todo mundo vai dormir. No outro dia, a Ellie tá, tipo, enlouquecida, falando, não, eu não vou ficar aqui. E aí ela já tá lá com a Dina fala, tá bom, eu vou te acompanhar, vamos dar um jeito, a gente sair daqui. No outro dia, quando elas estão quase saindo, a Maria aparece na casa da Ellie e fala, você veio me impedir, né? A Ellie fala pra Maria. Aí a Maria fala, não, eu vim te apoiar, porque o Tommy foi buscar vingança sozinho. Sim. E falou pra você não ir, eu não deixar você ir. Aí ele falou assim, você acha que você vai me impedir? Ela falou, não, eu não vim te impedir. Eu vim te apoiar, inclusive pode pegar as armas que você precisar, os seus cavalos. Sim. Só traz meu marido de volta vivo, que é aquele idiota, né? Isso, a Maria E aí, fala então isso. assim, além dela tá indo buscar por vingança, ela também tá atrás do Tommy. Sim. Poxa, o Tommy pode morrer, porque ele tá sozinho, né? Isso, o Tommy foi atrás de vingança, atrás dessa Abby pra poder matar a Abby, o grupo, não necessariamente o grupo inteiro, mas quem tivesse no caminho pra chegar na Abby. Sim. E a Ellie segue da mesma maneira, ela vai atrás da Abby. E nessa jornada da Ellie de vingança, que é essas 15, 16 horas que você joga com a Ellie, a Ellie começa a fazer coisas que não batem muito com a Ellie que você conheceu no primeiro jogo. E não porque ela virou outra pessoa. Na verdade, ela já foi moldada nesse mundo no primeiro jogo, por tudo que ela passou no primeiro jogo, esses 4 anos que ela viveu em Jacksonville com aquelas pessoas que ela ama, e ela perdeu o pai dela. O Joel é o pai dela. E ela começa a fazer coisas que são muito... que você não quer fazer. Então, assim, a princípio você tá na vingança, você compra a vingança dela, você quer vingar o Joel, porque você não sabe quem é aquela mulher que matou o Joel. E ela vai matando alguns personagens que são do grupo que estavam presentes na morte do Joel. Os primeiros que ela mata, você meio que tá na fúria, você vai e mata também. Mas quando ela chega na Nora, que era uma das pessoas que estavam lá, e o modo que a Ellie mata essa personagem é muito brutal. Muito. E o jogo coloca você pra matar ela, porque a Ellie quer saber onde tá a Abby, e você começa a falar... Aí nesse momento, pelo menos pra mim, não sei pra outras pessoas, foi o momento que eu comecei a falar, poxa, Ellie, isso não tá legal. E assim, mas tem um plus aí, né, que você tem que acrescentar. Você já tinha ido em vários lugares, em vários momentos, e tipo, quase chegado na Abby, mas a Abby saiu de lá tem, sei lá, 30 minutos. Mas a Abby passou por aqui já tem 3 dias. Então vários quase, assim, você tinha passado Sim. com a Ellie. Então a Ellie já tá transtornada, porque ela fala, puta que pariu, onde que tá essa menina, né? E ela não tá digerindo aquela perda do Joel, né? E quando ela mata essa Nora, que é um dos personagens principais ali do grupo da Abby, dos amigos da Abby, a maneira com que ela mata ela é muito violenta. Sim. Você fica angustiado porque você não queria fazer aquilo, você queria vingança, mas você começa a ver que... Peraí, você tá destruindo, meio que a Ellie tá se destruindo nessa vingança dela. E aí quando ela volta, aí tem um outro ponto que a gente acabou não falando, né? A gente descobre que a Dina tá grávida, e aí no meio dessa busca, a Ellie não pode ir com a Dina, né? A Dina não pode ir com a Ellie. E aí ela deixa a Dina dentro de um teatro, Isso, e aí a Ellie fica indo e voltando, buscando pela Abby, né? Isso. E voltando pra esse teatro, que esse teatro fica meio que ali no centro. E aí quando ela volta... A Ellie tá destruída quando a Dina abre o teatro pra ela entrar. E a Ellie tá destruída. E a Dina percebe que ela fez alguma coisa que passou no ponto, né? A Dina não é boba, Na verdade, lá naquele teatro, elas acham um rádio amador e elas conseguem achar a frequência dos lobos, né? Dos wolves.
que são esse grupo... É que no teatro algum Wolf já tinha vivido lá, né? Deu a entender. Tinha alguém que viu lá e ela consegue achar a frequência e ela fica meio que ouvindo o que eles estão falando, ela não consegue decifrar tudo, que eles falam meio que por código. E aí ela tem um mapa da cidade, né? Isso, e ela vai desenhando isso pra ela e seguindo os caminhos. Olha, é pra lá que você vai, e a Dina fica lá. E quando ela chega dessa morte, quando ela mata a Nora, a Ellie tá muito machucada, né? É uma cena que ela chega toda triste, cheia de sangue, a Dina recebe ela lá, tá o Jesse também, e eles olham pra ela e falam assim, né, tipo o que aconteceu? E, no entanto, é um momento que a câmera fica na cara da Ellie, e a Dina tá nas costas, meio que tira a camisa da Ellie, ela tá mexendo nos ferimentos, você vê que a Ellie tá muito machucada. Muito. E a Ellie tá tremendo ali, e ela pega e fala assim pra Dina, eu fiz ela falar. Então você entende que a Ellie torturou. O jogo não te mostra isso, você bate muito na personagem, mas ele não te mostra o momento da tortura. Acho que eles optaram porque acho que foi muito pesado. Ia ficar muito pesado. Mas assim... Até porque a própria personagem desafia ela, né? Fala assim, o que você vai fazer? Eu já tô sem um braço, você vai me torturar? Isso, exatamente. E aí, depois ela fala, eu fiz ela falar, você entende. Isso. Putz, ela torturou ela até ela falar. As expressões da Ellie nesse momento são muito boas. Se você tá realmente prestando atenção no jogo e concentrado naquilo que você tá fazendo, você começa a perceber que não é o caminho legal que a Ellie tá seguindo. Não, você se destrói ali naquele momento. E nessa busca de vingança, né, a Ellie vai atrás de outros personagens para tentar chegar na Abby, e ela encontra o Owen, que é o ex-namorado da Abby, com a namorada atual dele que está grávida. A Ellie não sabe que ela está grávida. Ela mata o Owen e mata essa personagem que tá grávida. E aí quando ela vê que ela tá grávida, ela fica mais desesperada porque ela lembra da Dina também, né? Exatamente. Aí a Ellie cai no chão e o jogo faz uma coisa muito legal. Toda vez que a Ellie tá muito fora de controle, ele começa a tirar a trilha sonora do redor e começa a subir um barulho de chiado. Sabe quando a gente tá com microfonia no ouvido? O jogo vai subindo essa microfonia no máximo. Como se fosse um frenesi que ela entrou. Isso, que é o que acontece quando ela vê o Joel morrendo. Quando ela tá matando a Nora, vai aumentando esse barulho. E quando ela faz isso, assim, é horrível. Quando ela vira a menina que tá grávida, você vê a barriga do neném, ela fica transtornada. E nisso chega o Tom e o Jesse e fala, calma, Ellie, somos nós. E eles levam ela lá pra onde tá a Dina. Mas até aí você ainda fala assim, poxa, são só outros personagens que a minha mocinha está matando, né? Exatamente. E mas aí você tá a virada do jogo, né? Isso. Você já não tá apoiando. Mas ainda assim, é a personagem que eu jogo. Exatamente. Que é um que geralmente os jogos não fazem, né? Você joga com um personagem ali, você mata vários personagens ao longo do caminho, e beleza, é o personagem principal. Mas o jogo já tá te mostrando que não tá certo, você já tá com aquele sentimento ruim, que não tá legal. Mas ainda assim é a personagem principal. Mas a jogada é quando você começa a jogar com a Abby, e o jogo começa a te mostrar as vezes que ela interagiu com esses personagens que a Ellie está matando agora. Exatamente. E aí quando o jogo acho mostra... que antes de chegar nessa parte da Abby, é bom encerrar isso, pra gente poder entrar na Abby. Melhor. Porque, só pra gente encerrar, pra gente entrar na Abby. Porque assim, acho que é importante a gente colocar quem é a Ellie nesse jogo. O quanto ela tá sendo mudada por isso que ela tá fazendo e por tudo que ela sofreu. Sim. Então assim, quando ela mata esse personagem, ela vai pro teatro, ela fica muito transtornada. Você vê que ela não gostou daquilo que ela fez, mas a vontade dela de se vingar, de ir maior. Atrás da Abby, é muito maior. Ela ainda quer atrás da Abby. E o Tommy, o Jesse e a Dina concordaram, porque a Dina está grávida, de voltar para Jacksonville e não continuar... Ai, desculpa. Não continuar com... Eu solucei. Acontece, né, gente? Bom... que beijo, meu. Então, eles Quer querem... pausar um pouco o vídeo? Não. Eles querem voltar para Jacksonville e eles querem tentar se organizar. A Ellie não quer. Ela fala que quer, mas ela não quer. Você vê que ela aceitou só pra, tipo assim, tá bom, pode ir lá vocês, eu não vou ir no final das contas. Exatamente. E é nesse momento crucial que estão eles quatro aí no teatro, né? E antes de entrar pra parte da Abby, o jogo faz uma outra coisa, muito inteligente. Todos os personagens, os NPCs que você mata, que é um dos grupos dos lobos, eles têm nome. Então, quando você tá matando, eles falam, pô, mataram o Brian, mataram o Brian. E eles sofrem quando você mata, eles gritam, eles choram. Eles rasgam no sangue. Isso, porque... E morre. Nossa, gente, é mais uma dramaticidade que é até exagerada, até exacerbada. Em alguns momentos, sim. Mas em outros é muito real, você fica muito triste. Porque quando a Ellie mata muito com a faquinha no pescoço. Do personagem quando ela pega pro dos pescoço, NPCs, tá muito eles real. Assim, enforcando. Nossa, é muito, muito pesado. Né? E a maneira que eles morrem afogados no próprio sangue é muito pesada. Então... E
tem a parte que a gente acabou não mencionando, nesse arco todo, a Ellie dá de encontro, além da WLF que ela tá procurando, que ela teve todo um arco procurando com a Dina, depois ela descobre que a Dina tá grávida, a Dina fica dentro desse teatro, e aí a Ellie tá sozinha, elas também começam a encontrar sobre um outro grupo. Os Serafitas. Que parece ser um grupo, assim, que tem uma seita, que segue uma seita. Isso. E que a gente depois vai falar um pouco mais na frente, eu quase solucei aqui também. A gente tá gravando já... A mão no microfone. Ai, gente, fez muito barulho, perdão. Eu não tô acostumado ainda, é muita tecnologia pra mim. Então, e aí ela encontra de encontro com esse outro grupo, que é um grupo que parece também extremista, e que tá lutando contra a WLF. É que assim, se a gente for explicar, vai ficar muito longo o vídeo, mas já nas cartinhas, quando tá falando sobre o surgimento da WLF, a Fedra já menciona desse grupo religioso que era muito religioso mesmo. Sim. Enfim. Mas aí só pra deixar pra vocês bem ilustrado, até porque aparece esses grupos religiosos nas cutscenes e aparece nas divulgações do jogo, né? Sim, é que eles não exploram tanto esse grupo de Serafitas que eu gostaria de ter visto mais, mas assim, você entende que tem uma guerra entre os lobos e os Serafitas, são grupos extremistas, os religiosos são religiosos extremistas, e nesse momento que eles estão ali no teatro, fica só o Jesse e a Ellie conversando, e o Tommy vai até à frente do teatro. Vai fazer alguma coisa que eu não lembro, isso. Né? E lá, pegar alguma coisa. Isso, e lá ele encontra a Abby, eles escutam um tiro, o Jesse e a Ellie, e eles saem correndo, porque é onde está o Tommy. Quando eles chegam lá, tá a Abby com a arma na mão, a Abby já dá um tiro na cara do Jesse, o Jesse morre naquele momento. Na hora, sim. E a Ellie, ela começa a discutir, e aí nisso, quando você acha que o jogo vai avançar, ele corta e te coloca pra jogar com a Abby. Não, e isso você já estava com uma raivinha da Ellie, porque o Jess estava conversando com a Ellie, falando assim, é melhor levarmos a Dina pra Jacksonville porque ela está grávida, ela não pode fazer o que você está querendo fazer, grávida, olha o que a gente vai fazer com ela. E a Ellie fala tipo assim, não, tudo bem, você tá certo, mas você percebe que ela não tá concordando. E aí depois ela ia fugir, deu a entender o jogo, né? Então você fica muito puto com a Ellie. Você fala, poxa, a Dina veio com você, ela nem precisava ter vindo com você. E você vai colocar ela em risco. E o Jesse também, né, que veio ajudar, mas poxa, ele tá tentando ser sensato. Aí na hora que ele abre a porta, ele já leva um tiro na cara, você fala, puta merda, culpa da Ellie isso. Que desgraçada. A personagem que eu amava, desgraçada, tá matando todo mundo por culpa dela. Mas assim, ainda você tem que entender que ela estava motivada por uma sede de vingança que nenhum deles conseguia compreender, só o Tommy. Bom, gente, a gente sabe que o vídeo já tá bem longo, né? Tá bem grande. A gente... Eu vou nem falar nada, porque eu tô até já com vergonha. A gente deu uma pausa, nós vamos voltar da parte do teatro. Acho que eu vou cortar isso na edição. Então, como a gente tava falando, né? Na parte do teatro, em que tá todo mundo ali, a Abby já chegou, a Abby tá com o Tommy subjugado, ela mata o Jesse, ela ameaça a Ellie, elas começam a discutir, e ela aponta a arma pra Ellie, e você fala, meu Deus, ela vai matar a Ellie, não faz isso, não faz isso. O jogo corta, volta a 4 anos, e você começa a jogar com a Abby pequena. E naquele momento, por mais que a Ellie tenha feito coisas que você não gostaria que a Ellie tivesse seguido, e que você meio que entende porque ela tá querendo vingança, né? Ela quer vingar o Joel. Sim. E você não quer jogar com a Abby. Pelo menos eu naquele momento falei, eu não quero jogar com essa filha da puta. Eu quero ver o final dessa cena. Exatamente. Mas, aí você no começo fica com aquela sensação de que o jogo enfiou isso goela abaixo em você. Propositalmente. Sim. Mas conforme você vai jogando, você vai criando um vínculo com a Ellie, com a Abby. Você vai criando um vínculo. E as coisas com ela são tão sufocantes quanto com a Ellie. Sim. E você vai se sufocando, parece que nada dá certo, parece que nada acontece, parece que tudo que ela faz é errado, parece que sempre dá merda, parece que, puta que pariu, meu Deus, nada tá dando certo na vida dessa menina. Quando você vê, você fala, putz, tô gostando dessa personagem. Sim. Gente, que personagem maravilhosa. Gente, que incrível a evolução dela. Meu Deus, que legal essa personagem. Aí você fica, putz, peraí, mas esse jogo... Eu gostava da Ellie. Peraí, mas esse jogo é da Ellie e do Joel. Sim. Como assim a Abby? E aí você fica com a Abby na sua cabeça, meu Deus, mas eu fazia isso com a Abby, meu Deus, mas a Abby tinha essas armas, meu Deus, mas a Abby era amiga de não sei de quem. Quando você vê, você já... É a Abby pra você o jogo. Assim, não. Eu acho pra mim, pra ele. Tá, gente, nesse momento. Pra mim, não. A gente vai entrar depois na análise. Ele é Team Joel e Ellie. A gente vai entrar na parte do que é na nossa opinião pessoal do jogo. A gente tá meio que emitindo nossa opinião já, mas a gente vai entrar nas nossas divergências depois. Mas assim, você começa a jogar com a Abby nesse momento e você não quer jogar com ela, porque você quer saber o que vai acontecer naquele momento. Ela vai matar a Ellie, não vai matar a Ellie, e o jogo volta a 4 anos. Aí você entende o porquê que a Abby quer vingança. Por mais que você não goste da Abby, você tenha raiva dela,
você entende que ela também perdeu. O Joel, Sim. na ânsia de salvar a Ellie dos vagalumes, ele mata o médico. E o médico que ele mata é o pai da Abby. E quando ele foge com a Abby tá chegando lá, porque ela ficou sabendo que no hospital deu ruim, e aí ela vê o pai morto no chão, o Owen, o ex-namorado dela, com o cadáver do pai dela, e você vê que ela começa a chorar e sofrer, e ela já é um pouquinho robusta, né, já é um pouco larga, e aí ela jura vingança, ela quer descobrir quem matou o pai dela, aí ela descobre Sim. que é o Joel E aí você Miller. até percebe que a relação dela com o Owen não ocorre depois dessa vingança, dessa busca por vingança. Porque ela se perde em malhar e fica cada vez mais forte, cada vez mais poderosa para ela conseguir alcançar o objetivo dela. Que é matar quem matou o pai dela. Quem matou o pai dela, que é o exatamente. Joel Miller. E aí, nisso ela perde o vínculo com o Owen, ela perde a humanidade dela, Sim. ela perde tudo que ela tinha de familiar ali ao redor, porque ela tinha muito mais estrutura do que a Ellie, né? Sim. Ela vivia num ambiente que era dócil, né? Que era mais Sim. agradável dentro do possível, dentro desse mundo, né? Do Sim. The Last of Us. E ela perde tudo isso, porque ela fica obstinada, na verdade ela não fica obstinada, ela fica obcecada por essa vingança. Porque ela só fala, ela, no entanto que tem um momento que o Owen já assim, ele tá querendo, não, vamos tentar viver em paz, o Owen meio que quer viver tranquilo, ele não quer tanta briga, o Owen parece um cara mais bonzinho, né, e ele leva ela pro aquário, né, e pra mostrar os animais marinhos lá pra ela. E a princípio a gente até nem entende esse sentimento dela, né, você vai começar a entender mais pra frente, assim. Isso, e o Owen tá tentando distrair ela um pouco, né, ela fala, não, mas eu tenho que treinar hoje. Ele fala, mas você não pode deixar de treinar um dia? Aí ela fala, não, eu tenho que ir, você sabe os meus motivos, o porquê eu preciso fazer isso. Exatamente. Aí você entende que assim, ela não vai deixar essa vingança barato, ela quer chegar no objetivo dela. E o jogo vai te levando por todo esse caminho com a Abby. As mesmas 15, 16 horas que você jogou com a Ellie, Sim. você vai jogar mais 15, 14 horas com a Abby. Então o jogo vai te fazer jogar por todo o percurso e todo o período que a Ellie passou. Sim. Só que você vai pelos caminhos que a Abby percorreu. Sim. E você voltando o mapa, né? Não é voltando o mapa, porque eles não voltam o mapa todo. Alguns trechos que tem voltando o mapa, tem trechos que são totalmente diferentes que elas jogam, mas você começa a entender quem é a Abby. E isso é uma coisa que a Naughty Dog foi muito corajosa. Eu posso não amar a Abby, realmente não é uma personagem que eu falo, meu Deus, eu amo, mas é uma personagem extremamente bem construída, complexa, você entende o porquê ela quer vingança, e você entende que assim, nem ela nem a Ellie tá certa. Tudo que elas fazem só traz mais destruição pra quem elas amam. Nenhuma das duas são mocinhas, né? Exatamente. E aí uma outra coisa que eu não tinha pensado aqui agora, que no nosso primeiro vídeo do The Last of Us, a gente falou que o Joel começa aqui nesse ponto da régua, né? E a Ellie aqui. E é muito isso no The Last of Us agora na parte 2. Porque a Abby já viveu todo esse arco de vingança e ela tá vivendo isso há muitos anos. Sim. E a Ellie começou a viver agora. Então a Abby já tá aqui, num ponto quase de transição. E a Ellie tá vivendo todo esse arco de vingança. Sim. E aí vai chegar num ponto do jogo que as duas vão se encontrar e as duas vão transcender ali e vão falar, putz, fizemos coisas muito erradas. Sim. E não dá mais. Assim, Sim. perdemos tudo que nós tínhamos, né? Sim. E nessa busca da Abby, depois de ter matado o Joel, que ela acha que, tipo, me vinguei, ela deixou a Ellie viva e o Tommy, você vai jogando com ela, você vai entendendo os motivos dela, ela conhece o Lev e conhece a Yara. A Yara, que é a irmã do Lev, que é um... Ela conhece de uma forma muito inusitada, ela é salva por eles, né? Isso. Existe uma rixa entre a WLF e os Cicatrizes, né? Que na os verdade Serafitas. são os Serafitas, né? Como eles se Isso. chamam. E o modo pejorativo que eles são chamados pelos WLF É de são Serafitas. os Cicatrizes. Cicatrizes. E aí a Abby é pega por um deles nessa trajetória dela. E aí, quando ela pega por um deles, ela vai ser morta, ela vai ser estripada, né? Isso. Bem na hora chega um casal, né? Porque você naquele primeiro momento você acha que é um casal que tá fugindo, aí você percebe que eles são irmãos. E aí eles são serafitas também, mas aí você fica confuso porque eles estão fugindo, e aí eles salvam a Abby, eles vão ser mortos. Muito Isso. confuso, muito intensa essa cena, assim, porque Sim. você sente a morte ali iminente perto de você. Sim. E você sente tensão, medo, tá escuro, tá meio sombrio, assim, uma coisa meio de seita, e chovendo, e você não tem mais esperança. E, Sim. assim, eu tive muita essa sensação jogando com a Abby. Microfone. Essa sensação de que é muito mais profundo e triste o momento que a Abby tá vivendo ali. Parece muito mais agonizante, assim, sabe? Os cenários da Abby, na minha concepção, na minha cabeça ficou muito mais isso. Não acho que seja, mas na minha cabeça ficou muito, sabe? Isso, assim, tipo, nossa, que sombrio isso que ela tá vivendo. E muito triste, assim. E ela consegue se salvar e ela
Ela é cria um salva vínculo por com ele. eles. É, Ela é salva pelos exatamente. Serafitas. E ela cria um vínculo com eles naquele momento, né? É, porque era o grupo que ela odiava, os Cicatrizes, né? Ela salva E por ela eles salva duas vezes, né? por eles dois duas vezes, né? Então, assim, e a Yara, infelizmente, acaba morrendo. A gente não vai entrar no como ela morre, mas a Yara, infelizmente, acaba morrendo. E fica só a Abby e o Levi, que E ela viram acaba uma morrendo dupla. salvando a Abby uma terceira vez, né? Isso, exatamente. E a Abby se sente numa dívida com o Levi, e eles ficam juntos ali, eles estão fugindo porque os lobos e os Serafitas estão numa batalha gigantesca. Sim. Eles invadem as ilhas dos Serafitas e começam a se matar, uma confusão E gigantesca. durante esse arco da Abby, você, ali nos bastidores, você vai entendendo que vai haver uma guerra entre os Wolves e os Cicatrizes, né, os Serafitas. Vai haver uma guerra entre eles. E durante todo esse arco da Abby querendo ir atrás do Owen... Porque, então, a gente não falou um ponto muito importante. O Owen some no meio dessa guerra que vai acontecer, e aí o boato é, o Owen matou um colega pra salvar um Serafita. E aí, putz, pros WLFs, um Serafita é o demônio, então ele salvou o demônio pra invés de salvar um amigo. E aí a Abby não, ela não quer perder o amigo dela, ela quer acreditar. Sim. Então ela começa toda uma busca em meio a essa guerra que tá se preparando atrás do Owen. Isso. E durante essa busca atrás do Owen, é onde ela vai identificar que, putz, o Owen morreu pela Abby. Pela Ellie. É que isso, que é o que acontece. Complexo, né? Ela, enquanto ela tá nessa jornada dela com os Serafitas e tá nessa guerra entre os Serafitas e o pessoal da WF tá invadindo lá a ilha deles e matando todo mundo, estão se matando, ela tá fugindo com o Levi e ela não sabe que os outros amigos dela morreram. Ela não sabe que a Nora morreu, ela não sabe que o Owen e a namorada atual dele morreram. E quando ela consegue escapar e ela chega até lá, ela descobre que tá todo mundo morto. E nisso você já jogou 15 horas com a Abby, você já se acostumou a jogar com a personagem. Sim. E você ainda tá curioso para saber o que vai acontecer ali. E o jogo te coloca no controle da Abby e você chega no teatro, aí você rende o Tommy. Então, tudo aquilo que aconteceu com a Ellie, você começa a jogar. Naquele momento que você tá jogando com a Abby ali, que já se passaram tipo 25, 28 horas de jogo, e você já sofreu muito com a Ellie, com todas as coisas que ela passou, você sofreu com a Abby, você tá cansado de matar. Você tá cansado de fazer tudo aquilo. De ver pessoas morrerem, de matar, Sim. de se esgueirar pelos cantos, de encontrar instalador, de encontrar zumbi. Sim. Não dá mais. Você tá num ponto assim que você falou, puta que pariu. Não aguento mais. Mas não é um aguento mais, não aguento mais. Porque o jogo é ruim. Porque é ruim. Não. É de toda a carga emocional que o jogo tem. Exatamente. E que o jogo te passa ali, que o jogo coloca sobre você. E você fala, putz, meu... Esse é um jogo que, assim, a gente não conseguiu jogar muitas horas, a gente jogava tipo umas 4, 5 horas seguidas no máximo. Eu até estou admirado até agora como alguém conseguiu salvar esse jogo em um dia. Né? Porque, assim, primeiro que você não consegue pegar tudo. Pela carga emocional. Mas a carga emocional é muito pesada, é cansativa. E quando a Ellie foge ali, porque o Tommy tá no chão, ela dá um tiro no Tommy, você acha que o Tommy morreu, e o Jess tá morto, a Ellie sai correndo, a Dina tá dormindo. Sim. Aí quando a Ellie sai correndo, você acha que o jogo vai te colocar pra jogar com a Ellie. Na verdade, ela ia matar a Ellie, e aí o Tommy levanta e consegue esbarrar nela, e ela meio que luta com o Tommy, dá um tiro no Tommy, e a Ellie consegue fugir enquanto isso, né? Isso. Nesse meio tempo. Isso. E nisso que a Ellie foge, a Abby vai atrás dela, aí o jogo te coloca no controle da Abby de novo. Aí você fica assim, putz, vou jogar com quem? Com a Abby? Aí você fica, eu vou matar ele com a Abby? Ai meu Deus, Exatamente. não. E aí porque o jogo já matou um monte de gente, já tomou vários caminhos que não são agradáveis, você fala, puta, agora eu vou matar ele, mano. Aí você fala, não, e a perseguição da Abby. Aí foi um momento que eu falei pro Bruno assim, eu entendi porque teve gente que não gostou, Bruno. Porque assim, faz sentido, o jogo não é agradável. Sim. Tem críticas que nem vamos mencionar porque não precisa dar palco pra isso, porque é assim... É retrocesso da humanidade, e nós não vamos entrar aqui nesse critério. Acreditamos que estamos conversando com pessoas evoluídas, com pessoas que estão abertas a entender o mundo como ele é hoje. Sim. Agora, essa discussão de que o jogo não é agradável por conta dessas questões de morte, questões de pessoas que estão buscando vingança, dá pra entender porque teve muita gente que não gostou, né? Sim, e aí nesse momento que você vai matar, teoricamente, a Ellie, você fala, putz, eu entendi porque as pessoas não gostaram. Eu não quero jogar com essa personagem aqui pra ir matar a Ellie. Mas, poxa, eu gosto da Abby. Eu não quero fazer a Abby fazer isso e eu não quero matar a Ellie, que eu joguei no primeiro jogo. Que era a filha do Joe. Enfim, já viu o nó, né, gente, que deu na cabeça. E você jogando com a Abby, e uma coisa que, às vezes, quem não joga videogame não vai conseguir compreender, é que, assim, quando você tá assistindo uma série, você tá assistindo um filme, você
quando você tá prestando atenção, claro, assim, tá mexendo no celular, você entra naquilo que tá acontecendo, né? Você vive aquela história. E o videogame, ele tem um adicional, você está comandando aquela história. Exatamente. Por mais que a história tenha um roteiro pré-definido, você está comandando aquela história, você está seguindo aquele fluxo. E isso faz você se tornar cúmplice de tudo aquilo que eles fizeram. E aí, é ótimo que você mencionou, que já dá pra fazer uma outra ligação, que é, nenhuma série você tá assistindo, por exemplo, como Game of Thrones, que é aquilo que eu falei, que não tem um mocinho, e você adora o arco de um personagem. Aí ele pula pra um outro personagem, e aí você fala, putz, agora eu queria ver sobre essa personagem, adoro a Khaleesi. Aí ele vai e pula pro Tyrion, aí você fala, putz, mas eu gosto muito do Tyrion, mas os dois são teoricamente inimigos. Sim. E aí você fica, meu Deus do céu, e agora? E num jogo, geralmente, você joga com o personagem principal e você não vê o outro lado da história. Ou se mostra muito rapidamente. Exatamente, que foi isso que o jogo fez você acontecer com você. É como se você tivesse jogado com a Daenerys, depois você foi lá e jogou com o Tyrion, sabe assim? Você jogou com os dois lados da moeda e você ficou tipo, putz, eu gosto dos dois. E agora, eu entendo os motivos dos dois. Sim. E quando você tá nesse momento jogando com a Abby e você tenta pegar a Ellie vai se escondendo, assim, ela bate muito na Ellie e chega um momento do jogo, porque você acha que o jogo acaba ali, que é quando a Abby vai pra cima da Ellie, ela vira o braço dela, quando ela quebra o braço da Ellie, e aí começa uma música. Sim, o jogo tem uma trilha sonora. E aí você fica, meu Deus, e eu chorando, assim, as lágrimas caindo, você tem uma hora que você começa a enforcar a Ellie, e aí e a Ellie com os olhos esbugalhados, e você lá, e você não quer fazer isso, meu Deus, tirei esse jogo, mas eu quero ver o que vai acontecer no final, mas eu não quero mais. E acontece tudo muito rápido. Gente, não joga esse jogo se vocês estiverem mal, é o que a gente sempre fala aqui de quase tudo que a gente assiste, mas, gente, não dá, é sério, é assim, muito pesado, mas assim, o jogo dá uma lição de vida maravilhosa. Sim. E quando ela quebra o braço da Ellie, aí você fala, meu Deus, ela vai matar a Ellie. Chega a Dina, você fala, puta, a Dina chegou, graças a Deus. A Dina vai pra cima da Abby, só que a Abby é muito forte. Então ela começa a meter a cara da Dina no chão. Aliás, antes dela bater na Dina, o Lev chega pra ajudar a Abby. O Lev dá uma flechada na Dina, por isso que ela cai. Verdade. Aí a Abby começa a meter a cara da Dina no chão, aí a Ellie fala pra ela, Abby, ela tá grávida. Só que a Ellie acabou de matar a amiga da Abby que tava grávida também. Aí a Abby fala assim, melhor ainda. É isso, a E Abby... ela tá no frenesi, assim, você vê que ela tá entorpecida de loucura. Sim. E aí ela começa a bater a cabeça da Dina e você fala, puta merda. Aí ela vira a Dina assim, coloca a faca no pescoço dela e fala, melhor ainda. Diz que ela vai matar a Dina, o Lev aparece na frente dela e fala assim... Abby. Ele já tinha falado umas 2 vezes, né? E a Abby não ouviu. Aí ele fala de novo, mais incisivamente, tipo assim... Abby, o que você vai fazer quase, né? Tipo, nesse sentido. Ele só fala Abby. Ele só fala Abby, mas a entonação é essa. Tipo, o que você vai estar fazendo? Aí novamente vem um trunfo do jogo, que é a questão da expressão facial. Isso. A Abby tava tão no frenesi de se vingar da Ellie, porque a Ellie matou os amigos dela, que quando ela vai pra cortar a garganta da Dina, aí o menino fala Abby, assim, o olho dela você percebe que assim... ela parece que ela retomou assim. Isso. Ela se recompõe, assim. Isso. E aí ela... toma noção do que ela tá fazendo. Exatamente. Ela levanta, deixa a Dina no chão desacordada, ela olha pra Ellie e fala assim... Nunca mais aparece na minha frente, nunca mais eu quero te ver na minha frente. Nunca mais eu quero te ver, não apareça na minha frente. Ela vai embora com leve. Aí você acha que esse é o final do jogo, você acha que vai acabar porque ele fica todo preto. Aí você pensa, bom, não é o final que eu gostaria de ter visto, mas... é bom. Eu entendi o que aconteceu ali. Sim. Aí você começa a jogar com a Ellie numa fazenda. E você ainda fica super frustrado, porque você fica, putz, a Ellie não fez o que ela queria, a vingança dela ainda foi derrotada, né? Exatamente. E o jogo dá um salto, a Ellie já tá com o filho da Dina no colo, então você entende que o jogo passou, o bebê deve ter uns 8 meses, né? Você entende que o jogo passou ali 1 ano e meio, quase 2 anos, e a Dina e a Ellie estão vivendo numa fazenda, um lugar muito bonito, todo cercado, seguro. Aí elas saíram de Jacksonville. Aí você entende que elas estão vivendo harmoniosamente. Você fala, bom, foi sofrido chegar até aqui, mas ok. Só que não, o jogo não acabou. Porque aí a Ellie, você começa a ver que ela tá com um trauma ainda, ela vai guardar os bezerrinhos lá na fazenda, lá no celeiro, né? E ela tem uns pesadelos, né? Ela tem um pesadelo, não, eu esqueci como que chama isso. Tem... É tipo um estresse pós-traumático, né? Ela revive aquilo. Exatamente, ela fica com estresse pós-traumático, né? E aí qualquer outra situação que você fica sozinho, você relembra aquilo. Ou você... É que parece muito, tanto que a Ellie e o que a Abby viveram, porque quando joga com a Abby, você vê que a Abby tem muitos pesadelos. Sim. Tanto com a morte do Joel, como com a morte do pai dela. Tanto a Abby quanto a Ellie, elas têm traumas de tudo aquilo que elas viveram, né? E... quando você tá ali...
vendo a Ellie feliz com a Dina tá ali cantando, dançando. A Dina é uma personagem muito mais leve que a Abby, que a Ellie, e você sente que a Ellie tá traumatizada, ela não superou aquilo ainda. E nisso chega o Tommy e fala pra Ellie, o Tommy tá machucado, ele tá com a perna, ele tá meio que manco, porque ele levou uma flechada do leve. Sem o olho, né? Ele tá sem o olho, porque todo deformado a Abby aqui. atirou na cara dele, mas se ele ficou cego, ele não perdeu a vida. E o Tommy virou uma pessoa muito amargurada. Porque o Tommy, quando você conhece ele no primeiro jogo, ele era uma pessoa muito mais leve que o Joel. O Joel era muito mais amargurado que ele. E o Tommy se tornou uma pessoa amarguradíssima, porque ele queria a vingança dele, ele não conseguiu, ele quase morreu nas mãos da Abby, a Abby sobreviveu a tudo aquilo, e você fala, meu... É estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático? Eita, não consigo falar, gente. Estresse pós-traumático. Que aí ele tem flashbacks do que ele viveu, é isso mesmo. E então é isso que elas têm, as duas têm. E o Tommy fala pra Ellie, né? Nós temos que nos vingar dela. Eu descobri que ela tá em Santa Bárbara. Sim. E a gente tem que ir até lá. A Dina e ele ainda fala assim, você prometeu. Isso, você me deve isso. Aí a Dina fala pra ele, né? Tommy, vai embora daqui, eu não quero você aqui, você não faz bem pra nossa família. Você tá louco, olha o que você tá fazendo, você não sabe o que a gente passou. Exatamente. Só que assim, a Ellie vai atrás de vingança. Sim, ele desperta isso, que ela já não tava confortável, né? Sim, ela já queria. Mas pela Dina parecia, né, pelo que ela tava vivendo. Ela tava lutando pra tentar viver aquilo. E ela tenta sair de madrugada, a Dina chega pra ela e fala, eu não vou ficar aqui te esperando, Ellie. Você não pode fazer isso comigo. De novo, né? Não vou viver isso de novo. Deixa isso de lado. Aí a Ellie fala, você sabe que eu não consigo. Né? Olha quantas pessoas nós já perdemos. Isso, olha quem você já matou, quantas pessoas você matou, quantas pessoas perdemos por conta de tudo isso, né? A Ellie fala, você sabe que eu não vou conseguir viver enquanto ela estiver viva. Eu preciso acabar com isso. E a Dina fala pra ela, eu não vou te esperar aqui. Você pode esquecer a gente. E a Ellie vai de novo atrás de vingança. Só que aí você volta a jogar com a Abby por um curto período de tempo. E aí nesse ponto, gente, você já tá assim, não aguento mais. Sim. Porque você fala, meu, é muito... A gente vai começar tudo de novo. Sim. Não aguento mais. Você já jogou quase 30 horas já de jogo. Pra jogar o jogo, você tem que estar com a mente aberta. E assim, é um jogo de verdade... Falando em maturidade, você tem que ser uma pessoa madura. Porque pra assim, entender. teve momentos que eu tive chiliquinho. Tipo assim, não aguento mais esse jogo, o jogo é muito ruim, eu odeio esse jogo. Aí eu parei pra refletir e falei, não, faz sentido. O jogo tá continuando o arco delas, né? Sim. É que não é agradável, não é agradável. Exatamente. E aí você joga rapidamente com a Abby ali em Santa Bárbara e ela encontra um outro grupo que chama Cascavéis, que é tão extremista quanto o WF, quanto Cicatrizes. Acho que é pior ainda. E aí você vê assim, pior... Eu não sei se é pior, né? Porque eles escravizam as pessoas, né? Então, mas os outros também matam cruelmente. Assim, não dá pra saber, não dá pra avaliar. Uma coisa você descobre assim, que existem diversos grupos, um pior que o outro, um tão ruim quanto o outro. O que fica muito claro no jogo é que assim, tem regiões que tem grupos que são muito grandes, dominam regiões maiores, e tem regiões que são um pouco menores, tem grupos menores brigando entre si. Então, assim, naquela região que a gente estava lá, de Santa Bárbara, quem domina são os Cascavéis, que são um grupo de pessoas que pegam as pessoas em várias armadilhas diferentes, levam elas para o grupo onde eles ficam, eles escravizam essas pessoas até tirar o máximo que puder delas, sem alimentá-las direito. Sim. Então, assim, é muito pesado. Aí, a Abby é pega por eles, ela é sequestrada, é super violenta a cena. E eles criam também instaladores e outros zumbis, eles deixam eles presos dentro do alojamento deles lá. E aí você volta a jogar com a Ellie, que ela tá indo atrás da Abby. Nisso ela é pega por um desses caras, desses cascavéis, ela consegue se livrar deles. É uma cena horrível, ela se machuca aqui perto do... Nossa, e ali já tá muito crítico. Você já fala, putz, a Ellie... Não, e ali já tá cogitando tudo. Ali você fala assim, putz, ela vai morrer buscando vingança. Exatamente. Aí você já ficou assim, você já ficou em dúvida, porque o jogo deu um corte na Abby e mostrou que a Abby foi pega. E aí você não sabe se a Abby foi morta, se ela foi escravizada, se eles vão comer a carne dela, tudo é possível. Você não sabe o que a Ellie vai encontrar. Aí você fica assim, putz, a Ellie vai encontrar ela morta, putz, a Ellie vai salvar ela. Mas se ela salvar ela, a Abby vai achar estranho ela ter ido até lá, né? Isso. A gente ficou pensando. E aí, quando a Ellie é pega, você fala, puta, ela vai morrer na vingança, vai fazer todo sentido, assim, porque tipo... Olha que ponto que você chegou, né? Isso. Mas aí não, ela não morre ali, já é uma cena muito triste, muito feia, muito gore, assim. Ela se autocostura, porque ela ficou com um rasgo na barriga, e ela, assim, ela inconsciente, ela tá falando Abby, tudo dela é Abby, ela fala muito Abby, ela quer matar Abby, e ela consegue chegar onde estão os cascavéis, ela mata um monte de gente, até que ela chega num lugar onde estavam as pessoas que ficam presas, né, que vão ser escravizadas,
e ela consegue matar um dos guardas dos Cascavéis. Aí ela pergunta pros prisioneiros, né? Que ela liberta ele, eles ficam gratos a ela por ter libertado, né? Eles falam, ela pergunta, cadê a Abby? E uma coisa que é importante falar, você vê que a Ellie, que já era magra, emagreceu mais ainda. Mais ainda, tá ela já está mais assim, magra, ela tá machucada por conta desse ferimento que ela tem na barriga, que ela levou em poucos dias. E nessa luta com essa guarda onde ficava o pessoal na jaula, essa guarda bate muito nessa parte dela, então ela tá bem debilitada já, a Ellie. É metafórico, né? Mostra quanto essa vingança tá sugando a vida dela. Você vê no corpo dela, né? Nas expressões faciais dela. E aí nisso ela vai pra essa praia, aí o jogo já muda meio que a jogabilidade, que você chega lá onde tá a Ellie, onde tá a Abby, perdão, você vê um monte de, como se fossem cruzes, só que sem um monte de pau assim, e as pessoas estão todas amarradas ali naquelas árvores. Deterioradas, mortas, deixadas pros pássaros comerem, aí tem os urubus lá comendo as pessoas, é horrível. Aí você acha a Abby tá magra, o jogo passou acho que uns 6 meses. Você nem acha que é a Abby mais, você olha e você fica, putz, essa Eles cortaram o cabeço dela, o cabelo dela, porque ela tinha uma trança, né? E ela tá muito fraca. Aí quando a Abby olha pra ela fala, me salva. Ela olha pra ela e ela fala, você? A Abby... Não, ela corta a Abby. Não, lá de cima isso, a Abby fala... Ah, tá, é verdade. Ela fala, me salva, e ela corta a Ellie, né? Não, então, mas ela tá amarrada. Verdade. Aí aí ela fala pra Ellie. Ela fala, me salva, a Abby fala. Só que ela não viu quem é, que ela tá meio que desacordada ali. Aí quando ela olha, ela fala, você... Mas tipo assim, como que você veio parar aqui, né? Como que a Ellie foi parar ali? Ela não sabia que a Ellie tava perseguindo ela. A Ellie vai lá, corta o lugar que ela tava amarrada, ela cai, ela tira o leve. A Abby fala pra ela, tem um barco ali que dá pra fugir. Ah, eu não fiquei com essa sensação não, que você ficou, então. Do tipo, ela não sabe o que ela tá fazendo aí. Eu acho que na hora que ela falou você, a entonação já foi tipo assim, putz, você aqui, você ainda tá buscando isso? Foi essa sensação que eu tive. E aí quando a Abby caiu no chão, ela ignorou a Ellie. Ela já foi tipo, leve, calma, vai ficar tudo bem, calma. E já foi salvando o leve, e tipo assim, eu não acredito que ela vai matar a gente aqui. Não, mas eu fiquei com essa sensação. Não fiquei. Não? Porque a Abby ela falou de um jeito muito, tipo, muito inesperada, que era a pessoa que ela menos imaginava que ela iria ver ali, né? Acho que ela nem pensou que ela tava pensando em vingança, que ela viu que a Ellie tava muito debilitada também, né? Que a Ellie tava muito machucada. Aí ela fala, tem um barco ali que dá pra fugir. No entanto, senão ela não teria falado isso, né? Ela já teria ido pra cima dela, né? E ela fala, não, tem um barco ali que dá pra ir, as docas têm barcos. Não, eu acho que a Abby já ficou com essa sensação. Acho que ela ficou meio com medo, mas acho que ela já ficou com essa sensação, já ficou implícito ali, sabe? Pode ser. O perigo. Mas aí ela, tipo, foi indo, né? Já que ela me salvou, tô indo. Não deu tempo dela pensar, eu acho, mas ficou implícito. E ela fala pra ela cata o leve no colo, e elas vão lá pro barco, e tem uma coisa muito legal no jogo. O barco que a Abby vai colocar o leve, ele tá já com a ponta sentido pro oceano. O barco que a Ellie vai colocar as coisas dela tá com sentido pro continente, pra praia. Sim, pra terra, né? Então, assim, elas estão em momentos diferentes. É como se a Abby tivesse já, tipo assim, eu tô indo pro aberto, eu não quero ficar presa nisso. Metaforicamente falando. Eu já me desvencilhei dessa vingança, desse sentimento ruim. Isso. Né? E a Ellie tá ancorada ainda. E na verdade, a Ellie, quando vê, depois de passar por tudo isso pra chegar nos Cascavéis, e ela vê a Abby super debilitada, a Abby que era bombadona, ficou magra, ela desiste da vingança. Provavelmente, que ela toda machucada, Isso. Né? A Ellie desiste da vingança naquele momento. Ela coloca a mochila no barco. Aí quando ela sente a dor na barriga, que ela olha pro sangue, o cheiro do ferro dá um flashback e ela vê a cara, o jogo te dá um flashback de milissegundo. A cara do Joel estourada assim, que foi quando a Abby dá a última atacada. Aí nisso ela fala pra ela, eu não posso deixar você ir. Ela fala mais pra ela do que pra Abby. Ela fala de novo mais alto, eu não posso deixar você ir. Aí a Abby fala, eu não vou brigar com você. Ela fala, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas aí, nisso, quando você fala, não, ele não faz isso. Porque elas já passaram por... É por isso que eu acho que a Abby sabia. Porque ela não fala, tipo assim, eu não vou... Não vamos. Ela fala assim, eu não vou fazer isso. Então, tipo assim, ela já sabia que ela tava momento, eu acho. Pra isso. Pra mim foi nesse momento que... não, eu acho que ela já sabia e ela tava, tipo assim... Sabe quando tá um clima estranho entre as pessoas e você fala, putz, vai acontecer merda, mas a outra pessoa tá, tipo assim, não, eu vou ficar na paz aqui. E aí a outra fala, ela fala, não, eu não vou fazer isso. Não sei. Porque ela já sabe que não, ali sim, nesse momento eu acho que sim, mas antes, quando ela tava lá pendurada, acho que não. Quando vocês jogarem, digam pra gente o que vocês sentiram. Isso. Mas aí a Ellie cata a Abby assim pelo cabelo, joga ela no chão
E aí a Ellie fala, eu não quero fazer. A Abby fala, eu não quero fazer isso. A Abby, você vê como a Ellie tá tão perdida que ela já coloca a faca no pescoço do Lev, que é uma criança. E ela fala, se você não fizer isso, eu vou matar ele. Aí não, a nesse Abby momento que fala, ela puxa a Abby e joga ela no chão, assim, na água, fala, e tá ali naquele meio marasmo ali da água. Ali. Então o mar tá bem rasinho, né? Aí e a Abby tá muito debilitada, aí você fica com dó dela, eu comecei a quase chorar, as duas estão assim. muito debilitadas. Mas a Abby tá muito mais, né? Sim, a Abby tá assim, ela ficou no sol, torturada, assim, fome, enfim. Não tem como comparar, eu acho, assim. A Ellie tá destruída emocionalmente, que eu acho que a Abby não tá mais. A Abby já tá recuperada, talvez, desse emocional. Não, mas ela tá só com uma ferida na barriga. Uma ferida não. Abby... Ela rasgou a barriga. Tá bom. Ela perdeu muito sangue. Pra mim, a Abby tá mais ali. Tá muito mais. Não, assim, muito mais fraca. Por isso, até por isso que a Ellie consegue lutar com ela. Sim, eu acho que a Abby tá muito mais fraca, mas a Ellie também tá muito debilitada. Não, verdade. Isso eu sei. Tá muito debilitada. Não só do corte... Até porque ela lutou com muita gente ali. Sim, Nossa, não sei nem como que ela sobreviveu. O corte que ela levou foi muito profundo, né? Sim. E ela perdeu muito sangue. Aí elas começam a brigar, e começa uma briga gigantesca entre as duas ali, na porrada. E é uma briga sofrida, porque a Ellie vai dando facada nela, cortando os braços da Abby. Vai dilacerando a Abby, nossa. Aí a Abby machucada e as duas ali chorando. E aí a Abby, aí você começa a ver que a Abby, tipo, agora eu vou ter que lutar pra viver. Isso. E ela começa a dar uns socões assim na Ellie. A Ellie você sente dor naquele soco. Sim. Assim. Até que chega uma hora que ela morde os dedos da Ellie e ela arranca 2 dedos da Ellie. Quando ela arranca os dedos da Ellie dá um grito, mas aí ele consegue prender ela e começa a afogar ela. Aí isso que é uma... Nisso elas já tentaram enfiar a faca uma na outra. Sim, elas já se esfaquearam já. Só que a Ellie tá com uma faca, então a Ellie já esfaqueou todinha a Abby. E a Abby já tá praticamente sem nada de sangue, né? Ela tá desnutridíssima, né? E aí quando ela arranca os 2 dedos dela, a Abby já não tá mais com força também, né? A Ellie usa a última força que ela tem. Sim. E ela arranca na mordida o dedo da Ellie, e assim, é muito violenta a cena, e a Ellie consegue subjugar a Abby. E ela tá lá afogando a Abby, só que assim, a Ellie tá coberta de sangue. E você olha para aquilo, e ela afogando, e ela tá matando a Abby chorando ao mesmo tempo. E o sangue escorrendo, e o choro escorrendo. E a câmera vai cada vez se aproximando mais do rosto da Ellie e começa aquele barulhinho, né? Vai aumentando. Só de lembrar eu já fico mal. E a Abby se debatendo, e a Abby solta, coloca a cabeça pra fora, afunda de novo. Nossa, é muito pesado. E aquele barulho, e a música vai aumentando. Você não quer que nenhuma das duas morram. Você quer que elas parem com isso. Você quer que a Ellie desista dessa vingança. Na verdade, nesse momento, eu não quero... Eu nem falo assim, eu quero que as duas parem. Eu queria que a Ellie parasse. Nesse momento, assim, eu fico muito puto com a Ellie. Sim. Eu queria matar a Ellie nesse momento, assim, tipo, no sentido figurado. Tipo, mano, olha que a merda que você tá fazendo. A menina não quer mais nada. Ela já venceu isso. Já passou pra ela. Você tá continuando na mesma tecla. Olha o que você tá fazendo. Sim. Meu, para. Tipo assim, você passou do ponto, sabe assim? Sim. Sabe aquele momento, não sei se alguém já vivenciou, sabe aquele momento que alguém brigou, as pessoas começam a se espancar lá, no meio da briga você separa a briga e você fala assim, gente, parou. E aí tem uma pessoa que ainda tá querendo brigar e você fala, mano, já deu, mesmo que você tenha, sei lá, apanhado mais, ou que você tenha razão, chega. Assim, já passou do ponto. Deu, assim. Sim. E o jogo faz isso com você, aí a Ellie solta a Abby e fala, pode ir, leva ele. Aí é uma outra coisa metafórica do jogo que é maravilhosa, porque a Abby levanta, cata o Lev, vai embora no barquinho dela, aí o jogo mostra a Ellie sentada de costas, chorando, com a mão segurando os dedos dela que ela perdeu, o sangue saindo. O jogo mostra ela bem de longe naquele nevoeiro. Isso é uma outra coisa que conversa direto com o primeiro jogo. Que a Ellie tá conversando com o Sam, que é um menininho que ela conhece no primeiro jogo, e ele pergunta pra ela, qual a coisa que você tem mais medo? E a Ellie fala pra ele, eu morro de medo de ficar sozinha. E é o que aconteceu com ela. O jogo termina, ela ficou sozinha. Sim. E não só ela, a Abby também, né? Elas perderam muito. Sim. E aí eu acho que a gente já pode começar... E aí tem a questão de que ela perdeu 2 dedos, ela perdeu a conexão dela, né, com o Joel. Que nessa hora você nem pensa nisso, né? Mas quando o jogo corta... Sabe o que você pensa também? Tipo, ela perdeu 2 dedos e 2 pessoas viveram, né? Sim. Por isso. Porque é o Lev e a Abby, que foram... Os 2 viveram e ela perdeu a humanidade dela e 2 dedos. É metafórico isso, né? Sim. E o jogo vai dar um salto de um tempo de novo. Você vê a Ellie chegando na fazenda que ela morava com a Dina. A fazenda tá vazia, a Dina não tá mais lá. A Dina só deixou as coisas da Ellie. A Ellie cata o violão que era dela e do Joe e ela tenta tocar. Só que ela perdeu os 2 dedos, ela não consegue mais fazer os acordes. E aí você vê que assim, até a última ligação que ela tinha com o Joel, que era a música, ela perdeu.
aí ela coloca o violão ali na janela. É muito poético aquilo, porque no primeiro jogo a janela era um elemento importante. Era um elemento importante, era até a capa, né, do jogo, quando você entra no jogo. E aí o jogo vai aproximando do violão, mostrando aquela... Não é uma libélula, né? É uma mariposa. Uma mariposa, é. E mostra ele indo embora e acaba o jogo. Aí você fala, meu, que final triste. Muita gente que eu vi das análises falou, o final do jogo foi insosso. Gente, se você acha que a Ellie tinha que ter matado a Abby ou a Abby tinha que ter matado a Ellie, você não entendeu. Exatamente. Você não aprendeu. Você não viu a jornada. O jogo é um grande ensinamento. Assim. Isso. Se você acha que uma das duas tinha que ter concluído a vingança ali, você não entendeu o jogo. Exatamente. Porque assim, beleza, aí você vai falar assim, mas a Abby concluiu a vingança dela. Isso. Então, mas a Abby concluiu a vingança dela, mas ela perdeu todos os amigos dela por conta dessa vingança dela, e depois disso ela aprendeu com essa vingança, né? Sim. O que ela não deveria fazer. Exatamente. Então é que ela deixa a Ellie viva, né? Ela deixa a Ellie viva e fala, não vou mais continuar isso. Sim, exatamente. Pra mim deu, assim, sabe? Exatamente. Eu só quero viver agora, o resto de tempo de vida que eu tenho. Isso. E a Ellie tá no arco ainda de que ela precisa passar por esse aprendizado. Sim. E aí quando ela passa por esse aprendizado, ela percebe, que nem a Abby, que ela perdeu tudo. Exatamente. Só que a Abby ainda parou num tempo em que ela conseguiu conquistar um outro amigo. Né? Ela tinha dois, a Yara acabou morrendo, mas ela ainda conseguiu manter o Lev como amigo. Sim. E a Abby não, a Abby perdeu todo mundo. Tipo, todo mundo. Você não sabe o que espera ela. Você não sabe se as pessoas vão receber... a Ellie, perdão, gente. É que o nome é parecido, né? Isso. Você não sabe se as pessoas em Jacksonville vão receber ela. Então, assim, pra mim, o jogo é uma obra-prima. É excelente. Sim. É a excelência do desagradável, assim. Sim. É desagradabilíssimo jogar esse jogo. Sim. Mas muito mais do que o primeiro. É uma obra-prima. Sim. Eu também fico com essa mesma sensação. O jogo pra mim é uma obra-prima. Você faz coisas que você... Só pra finalizar a minha. E aí tem um ponto-chave pra mim que é... Eu amo a Abby e amo a Ellie. Mas eu cheguei num nível que eu amo tanto a Abby quanto a Ellie. Eu acho que o Bruno vai falar isso diferente de mim, isso. Mas assim, eu me importei muito com a Abby. De uma forma que eu não imaginei que eu fosse me importar. Sim. Mas assim, muito, muito mesmo. Eu consegui entender todas as motivações dela, tudo que ela passou. Ela é uma personagem muito intensa. Sim. Muito intensa. E o que é legal é que por trás de todos aqueles músculos, toda aquela força, ela demonstrou fragilidade. Sim. E foi ela que recuou primeiro do que a Ellie, né? É que ela já tinha concluído a vingança dela, Exatamente. né? A Ellie não, ele vai entrar no ponto de discordância de mim. Mas, enfim, é isso, gente. Assim, eu concordo com o Victor que se o jogo fez ele amar tanto a Abby, é porque o jogo fez com excelência o que ele se propôs a fazer. É um jogo corajoso, é um jogo AAA, que é um jogo desses jogos que são de grandes orçamentos. Eles apresentaram uma história tão corajosa como eles apresentaram, de se livrar do protagonista logo no início do jogo, trazer a Ellie nessa jornada de vingança, desconstruir a Ellie, desconstruir a Abby, e tudo isso que você jogou, se você não conseguiu entender o porquê que elas não devem se matar, você não jogou o jogo. Você não entendeu o jogo, na verdade. Porque ele te mostra que a vingança, ela só traz prejuízo. A Ellie perdeu tudo, a Abby perdeu tudo, elas perderam a família delas. Então, assim, é um jogo pesado, é um jogo difícil, mas é um jogo excelente. Eu ainda prefiro o primeiro jogo, porque ele tem momentos mais de nuances, que você consegue respirar um pouco. Nesse jogo você não tem respiro. Não, em questão de achar agradável e de mais gostoso de se jogar, sem dúvida eu prefiro o 1 também. Isso, mas em questão não de que o 1 obra... não tenha coisas pesadas, né, e absurdas. É que assim, quando você fala do 2, o 1 é inimaginável mais leve, mas ainda é muito pesado, gente. Então não vai achando que vocês vão jogar um jogo super feliz, não. É super pesado também, tem coisas lá que são assim... horríveis. Terríveis, né? Mas o 2, em questão de obra-prima, eu acho muito mais bem construído. A história dos personagens, tem muito mais personagens, e eles dão conta da profundidade dos personagens. Mas como a gente mencionou, os cicatrizes não são tão bem trabalhados, porque não deu tempo, né? Não era o foco, senão ia ficar muito extenso. Mas assim, eles conseguiram dividir o jogo em duas personagens que você consegue entender as duas personagens e gostar das duas personagens acima de tudo. Você cria vínculos com elas. Exatamente. Você cria vínculos com os grupos delas. Por mais que o grupo da Abby não seja tão atrativo quanto o da Ellie, né? Mas ainda assim você entende eles. Eles são o outro lado da moeda, o outro lado que tá buscando por vida, por esperança, sobreviver. Então, de uma maneira muito violenta, mas sim. É surreal, assim. Então, mas que o Joel também já foi, né?
É esse que é o ponto. Você não sabe, não tá falando sobre quem é melhor, quem é o certo, quem não é o certo. Exatamente. Você tá falando de um mundo pós-apocalíptico onde as pessoas não têm mais valores, mas que elas ainda assim conseguem resgatar a humanidade delas após terem feito tudo que elas fizeram para sobreviver. Sim, o jogo mostra que o grande desafio não são os infectados, são os seres humanos. São os seres humanos. Que se perdem e não conseguem viver em sociedade. Isso. Porque se todo mundo se ajudasse, os serafitas, os lobos, os cascavéis, se fossem pessoas que tentassem conviver em harmonia, você conseguiria encontrar maneiras de sobreviver esse apocalipse zumbi com muito mais qualidade. Mas não, as pessoas decidem por se matar. O jogo fala sobre o individualismo, né? Sim. Sobre o quão prejudicial é o individualismo do ser humano, a falta de empatia. Eu acho que é até simbólico os 2 dedos que a Ellie perdeu. Porque eles falam sobre perder essa aliança que você pode ter com o próximo. Sim. A Ellie perdeu essa aliança que ela tinha com as pessoas próximas a ela. Por isso que ela perde os 2 dedos, né? Ela perde esse vínculo emocional. Que era o último vínculo dela com o Joel, né? Com as outras pessoas, né? De humanidade. Ela perdeu 2 pessoas. Sim. A Dina e o bebezinho, né? Que não morreram, mas ela perdeu eles, né? Tipo, nessa jornada. Isso. Então, assim, e a Abby percebeu o valor de ter uma companhia. Sim. Né? Ela ficou em 2. Então, assim, é muito simbólico esse 2 do jogo, que é o jogo 2. Exatamente. Assim, é maravilhoso o jogo. O jogo ressignifica a relação do ser humano e ele traz esse trabalho de ressignificação pra você trabalhar na sua mente. Sim. O que eu tô fazendo na minha vida, o que me motiva, será que o que eu tô fazendo, beleza, eu tenho que pensar na minha vida, nos meus objetivos, mas será que o que eu tô fazendo eu não tô passando por cima das outras pessoas? Sim. Será que vale a pena ganhar muito dinheiro, de repente, mas não ter felicidade, não ter as pessoas que eu gosto próximas a mim? Sim. O coronavírus fez isso com a gente nesse momento, né? Sim. A gente percebeu o quão importante é a união com os outros. Sim. E ao mesmo tempo ele também evidenciou o quão egoísta nós somos, né? Sim. O quão egoísta nós somos quando se diz respeito à nossa felicidade. Sim. E dane-se a do outro desde que eu esteja feliz. Sim. Então, assim, o jogo é sobre isso. E é por isso que ele é muito forte, por isso que mesmo ele sendo desagradável, ele é um jogo que a gente indica a vocês jogarem, é um jogo que a gente... vai te trazer uma reflexão muito grande. Gosta muito e que, assim, indico pra quem assim, pra todas as pessoas que eu ver, assim, eu dedicaria esse jogo. Sim. Eu acho que o jogo, ele te traz justamente esse olhar de que ser feliz no mundo pós-apocalíptico é difícil, tanto quanto é hoje. Você não tem regras, as pessoas simplesmente estão se matando por motivos que você fala, gente, não é justificável, a vingança não leva a lugar nenhum, a que ponto você chega para se destruir. Então, assim, o jogo, ele desconstrói e reconstrói muitos personagens. O jogo foi muito corajoso, pra mim, dou nota 10, assim, conseguiu fazer muitas coisas que muitos filmes e muitas séries jamais vão conseguir fazer. Ou conseguiram, né? Acho que é importante falar uma outra coisa muito rápida. Um dos motivos que você entende a busca de vingança da Ellie é que a Abby, entre aspas, roubou a oportunidade da Ellie perdoar o Joel. Também. O jogo, a última cena do jogo é um diálogo da Ellie, a penúltima cena do diálogo da Ellie com o Joel. E ela fala pro Joel que ela tá disposta a perdoá-lo. Acho que é até interessante falar isso, porque no jogo a Ellie vai numa jornada que você descobre, ela consegue descobrir finalmente que ela poderia ter salvado a humanidade. Quando ela descobre que o Joe roubou essa oportunidade dela, que ela queria muito, ela chora, um choro sofrido. Pra você entender o porquê da vingança dela também, né? Isso. Eu acho que ela já se vingaria, mesmo que ela tivesse perdoado o Joel. Sim. Mas não teria a intensidade, talvez ela não teria sido tão insana quanto ela foi. Exatamente. Por ter perdido essa oportunidade. De perdoar o Joel, porque ela fala pro Joel. Ela não fala, mas fica subentendido. Tipo, eu amo você, cara. Você é o meu pai. Ela não fala isso, né? Ela deixa muito subentendido nos longos momentos de pausas do diálogo deles. E ela fala pra ele, você não tinha direito de ter tirado isso de mim. E ele fala pra ela, se Deus me desse uma segunda chance, eu faria tudo de novo. E aí ele fica em silêncio e ela fala pra ele, eu tô disposta a tentar te perdoar. Assim, a Ellie é uma personagem também muito complexa, né? Sim. Ela foi roubada de tudo, né? Foi roubada da oportunidade de salvar a humanidade, que ela acreditava, e depois ela foi roubada da oportunidade de dar perdão. Ela perdeu a primeira namorada, mordida. Um novo 2, né, gente? Perdeu a segunda namorada, outro 2. Gente, dá pra fazer muito... Sim. Vou fazer um vídeo só sobre as dualidades de The Last of Us. O que o 2 de The Last of Us significa. O que perder 2 dedos em The Last of Us significa. Mas, assim, um jogo maravilhoso. Você entende o porquê que a Ellie fez isso, porquê que a Abby fez isso. Eu não acho que nenhuma das duas justifica
tudo, a movimentação que elas fizeram. Eu entendo porque elas fizeram isso. Mas eu acho que o tanto que fizeram, o tanto que elas perderam, o tanto que isso traumatizou elas, não justifica essa jornada por vingança. E elas não terem se matado, pra mim, foi excelente. Eu não gostaria que nenhuma das duas tivesse morrido. Olha, depois desse vídeo intenso, dessa toda a nossa falação verborrágica, de toda essa nossa animação, essa intensidade falando, estou suado, sem voz, com sede, gente. Sim. Então, se você gostou... Muito obrigado. Obrigado, né, por ter ficado até aqui com a gente. Se você gostou, ajuda a gente, divulga o nosso canal, comenta, curte, compartilha com os amigos e vamos conversar aí nos comentários, vamos conversar nas redes aí o que vocês acharam sobre o jogo. Tragam pra gente, né, a opinião de vocês. Sim, é muito importante. As impressões de vocês e muito obrigado. Beijo. Nossa, o vídeo ficou muito longo, né? Muito. 60 horas. Deve ter 1 hora de vídeo. Nossa, minha perna tá doente ficar sentado. Então, por isso que eu estiquei a perna.